Opa, olha ele aí. Devidamente autorizados, meus queridos Samba Pod, mais um episódio. Hoje é aquela resenha cabeça, assim, super conteúdo. Papo do jeito que a gente gosta, né, Marquinhos? Eu não sei nem se eu tô preparado pra isso. Nem estudei. Daquele nervosinho. O cara é escritor, jornalista, roteirista, dramaturgo. Que mais, Marquinhos? Comentarista. Muita coisa. Currículo completo. Leonardo Bruno, Samba Pod. E amigo de vocês, pô. Esqueceu, faltou essa linha aí. O principal. Cara, Samba Pod, samba... Aliás, Samba Pod, a gente tem que falar sempre, gritar que Samba pode, porque já teve tempo que samba não podia, né? É verdade. Então, meu amigo, se hoje Samba pode, a gente tem que gritar que Samba pode. Reafirmar porque, isso sempre. cara, a galera que veio lá de trás, galera de um século atrás, enfrentou o tempo que samba não podia, né? Legal. Então, pô, se a gente tá aqui hoje, a gente tem que gritar o tempo inteiro que Samba pode. É bom ter o nome de vocês pra lembrar, né? Foi aquele pós... aí já posso entrar numa... Pode. Já voei. A conversa já tá fluindo. Já voei aqui no Samba Pode. Cara, naquele pós-abolição, né? Depois de 1888... Tudo que era relacionado à negritude era proibido, né? Era criminalizado. Então, você pega o Código Civil de 1890, ele criminaliza a capoeira, ele criminaliza a feitiçaria. Então, assim, e ele criminaliza a vadiagem. Então, se você pensa, vadiagem, cara, quem eram as pessoas que estavam expulsas, né, dos locais onde trabalhavam à força e que não tinham acesso ao mercado de trabalho formal e a nada. Sim. E que, portanto, estavam nas ruas? A negritude. A capoeira, obviamente, da negritude. E a feitiçaria era o nome que se usava para falar das religiões de matriz africana. Então, tudo relacionado à negritude era criminalizado. E aí, o samba, que surge aí já um pouquinho depois, no começo do século passado, ele que vem totalmente nesse contexto, porque no começo não tinha diferença entre o que era a batucada do samba, a batucada do candomblé, a dança da capoeira, o jogo da... Era tudo uma coisa só. Para quem tava ali naquela roda, não tinha assim, ó, agora acabou o samba e começou o candomblé. Aí começou... Era tudo uma coisa só. Então, cara, se tinha uma batucada, não pode. Samba não pode na época. Então, assim, esses caras correram muito pra gente hoje poder Foi fazer boa, já boa coisa, esse cara. começo. Começou já, viu? Eu tô falando, ó. Tá vendo aí, galera? Papo cabeça mesmo. Não, a samba pode sempre. Sempre. É isso. Marquinhos, faz a som da casa. Como é que eu vou me apresentar? Não tem nem como mais, né? Queimei a largada, né? Pô, nada. A gente queima antes. Isso aí foi fundamental. Gente, Marquinhos Passos falando, muito obrigado por todos os comentários, feedbacks de vocês. Lembrando que estamos aqui no Estúdio Rastro, somos uma produção Batuque Digital TV. Temos o nosso parceiro, ó. Isso aqui já pode namorar, tá, Léo? Isso aí é final do episódio, será seu. Boa. Galera da Orbit aí que tá sempre com a gente, o Tiagão. Lembrando que esse aqui, ó. O teu fone tá tapando, peraí. Tá tapando? Tá tapando, ó. Calma aí. Tirar o fone rapidinho. Quebrei o protocolo aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? De linho, gente. Estará à venda no nosso Instagram. Soltei. Joguei no ar. Então, ó, entra no Instagram da Orbit, no site da Orbit, pra dar uma olhada nos modelos deles. Lá tem de time de futebol, escola de samba, enfim. Vários e vários. Valeu? Beleza, vamos começar. Valeu, já começou. Mas só vamos do comecinho um pouco, porque o povo que quer te conhecer, né? O pessoal que quer te conhecer. Ele já foi do começo, acho que foi em 1800. Mas não é tanto assim, não. Do começo, caramba. Do começo dele. Como é que é essa paixão pelo carnaval? Chegou na tua vida e você chegou no carnaval, né, em si? Como é que... Cara, vem de muito pequeno, assim. A minha... eu sou de 80, nasci em 1980 e tenho muita memória de eu criancinha ali, né, ter essas referências. Tanto que, se você pergunta assim, qual é o teu samba enredo preferido de todos os tempos, aquele que te toca? Eu falo que é Ziriguidum 2001. Mocidade 85. Porque, não sei, aquela coisa... Cara, eu tinha 4 anos de idade. Aquilo deve ter sido, talvez, a minha primeira memória, assim, auditiva. Marcante, que marcou daquele, sua vida. E aí, no Natal de 88, meu pai me pergunta assim, meu filho, o que você quer de presente de Natal? E aí eu não peço pra ele um brinquedo, uma bola, eu peço o disco da escola de samba, com 8 anos. Então essa é a minha primeira memória, assim, de falar, caraca, eu gostava mesmo daquilo. Meu pai não me deu o disco, me deu a fita.
fita cassete. Jovens, botem no Google, fita cassete. Fita cassete. E eu ganhei a fita. E desde então, aí começa a minha coleção de disco de samba enredo. E já muito apaixonado, assim, já tendo aquela memória de botar o colchonete na sala, com a família toda, minha mãe fritando pastel, pra durar a noite toda, fazendo sanduíche de atum, fazendo aquelas coisas pra durar a noite toda, pra família toda assistir o desfile. E até de manhã, não era de manhã como vai agora, 5 horas, ia, né? Não vai mais, né? Era de manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia. Total. Cara, eu tenho um trauma, na verdade, a lembrança que é um trauma, que nesse carnaval de 89, eu em algum momento durmo, que é uma criança de 8 anos, durmo na madrugada e acordo, o Império Serrano tá entrando com Axé Brasil, Jorge Amado. Ou seja, eu perdi Ratos e Urubus. Que foi o desfile que veio imediatamente antes. Eu acordo quando acabou Ratos e Urubus pra ver o Império Serrano. Eu não vi Ratos e Urubus na televisão. Perdeu simplesmente uma parte da história do carnaval. Simplesmente. Infelizmente. Mas acontecia, era puxado. Era puxado pra assistir em casa e no local, na Avenida dos Dois, né? Aí tem que gostar muito, né? A gente sabe disso, tem que amar muito pra assistir e aí, segurar. Total. Mas a gente ia, né? Tinha aquele esquema de casa, assim, então a minha memória é totalmente essa. E uma memória muito legal que é o meu pai e minha mãe me levando no domingo e na segunda de manhã pra passar pela Presidente Vargas e ver os carros alegóricos. Pô, todo mundo passou por isso, é muito bom, então, né? Também de 89, 90 é uma lembrança forte que eu tenho da Santa Cruz, que fez Jipe Nheco, o Super-Homem sentado numa privada. Eu lembro daquele carro na concentração, cara, eu uma criancinha. Então, assim, são memórias que marcam muito, né? Impressionante, né? E é bom porque tu via lá, aí quando tu via na TV, tu... eu vi ao vivo. Era aí a sensação que a gente tinha, né? Era essa. Caraca, muito Tu tá vendo na TV um negócio que tu tava ali do lado. Caraca, eu passei do lado, tá passando na TV. Exatamente, cara. Era o auge, assim. Era o auge. E eu levava a revistinha do Jornal do Brasil, do Globo, que publicavam algumas fotos e ficava tentando identificar. Pô, esse é da Mangueira. E olha que esse é da Portela. Esse ficava... Então, é uma paixão de muito cedo, cara. De muito cedo. Aí, quando eu me formo em jornalismo, quando eu vou pra faculdade de jornalismo, eu de cara tento já levar pra isso, né? Eu falei, vou juntar aqui, trabalhar com a minha paixão é a melhor coisa, né? Então, em 2000, eu entro como estagiário no jornal O Dia, e aí uma das primeiras coisas que eu tento fazer, e aí consigo logo de cara, ainda como estagiário, é criar o Dia na Folia. Que foi o site de Carnaval do Jornal Dia. Então, que eu criei em 2000. É criação sua. Ainda como estagiário. Nossa. Aí, como eu era estagiário, eu tava ali meio solto e tal, aí eu sugiro isso, aí eu fico 2 meses só fazendo um material fixo, que era a história das escolas, pro site ter uma coisa fixa. A biografia de cada uma ali. De cada escola, as histórias, aí fica outubro e novembro, aí dezembro a gente entra no ar, em dezembro de 2000, e aí eu vou fazendo matéria, aí eu ficava alimentando com a cobertura de barracão, com as coberturas e tal. Mas fazia aquilo sozinho. E, cara, foi assim, era a melhor coisa da vida. Porque, eu tava trabalhando, estagiando, mas, né, ganhava uma bolsinha ali e cobrindo carnaval, cara. Aquilo pra mim era o auge, assim. Caraca. Era incrível. E aí começaram as conexões, começou a conhecer as pessoas de fato. Aí comecei a entrar nesse mundo, assim, de frente e com um olhar muito, muito apaixonado, né? A primeira vez que eu fui na Sapucaí é 92, é o desfile de 92. Eu com 11 anos. Aí eu vejo a Estácio, campeã, vejo a Mocidade vice com a tentativa do tri, né? Sonhar não custa nada. E foi um ano incrível. Aquele ano, assim, é o último ano da Vilma. Eu vejo a Vilma dançando de porta-bandeira. É o ano em que a Portela ainda tava com a velha guarda de comissão de frente. Então, assim, marcante, né? A Estácio que ninguém dava nada. Foi um apogeu ali no dia do o auge, momento, né, cara? Incrível, assim. E aquele desfile que provava que na época era possível você ganhar sem dinheiro. Né? Porque o dinheiro era da Mocidade, né? O tri vinha pro tri, a Mocidade poderosa. Nos bastidores do pré-carnaval era a escola. Era a grande aposta. E a Estácio vem pelas beiradas, sambão, pum, estourou campeã. Hoje é muito difícil acontecer isso, né? Hoje é muito difícil, são outros tempos, assim. É até uma pena que isso não possa acontecer hoje, assim. O que aconteceu em Kizomba, o que aconteceu com a Estácio em 92. De certa forma, aconteceu com o Salgueiro em 93, né? Assim, são momentos que hoje a gente não imagina uma escola vir pelas beiradas com um sambão estourar
contagiar a avenida e ser campeão. Aconteceu do vice do Tuiuti, talvez em 2018. Perfeito. Né? Aconteceu. O mais próximo, né? Mais parecido. O samba ter essa força Teve uma força, uma comissão de frente que o pessoal, nossa, e quando vê, inflamou a Sapucaí, emocionou de gente chorar e foi verdade. E totalmente inesperado. Foi totalmente inesperado. Quando chegou no dia, você chegou a desfilar pela Estácio, então, com o enredo do dia? Não foi 2002 ou 2001? Foi, mas eu já não tava mais, porque em 2000 eu fico só um ano no dia, porque aí eu entro no estágio do Globo e do Extra. Em junho de 2001. Então eu só cobri o carnaval de 2001. Cara, você sabe como eu cobri o carnaval de 2001? Eu era estagiário, né? E eu lanço o Dia na Folia. E aí a gente tentou me credenciar, só que como eu era estagiário, eu não podia ser credenciado. Porque o credenciamento na época pediu o teu registro de jornalista. Então não deixaram me credenciar. Aí o meu chefe falou assim, cara, não posso te credenciar. Eu falei, mas como? A gente fez o pré-carnaval todo, eu tenho que estar lá. Aí o que a gente fez? Ele comprou pra mim ingressos do setor 3. Eu fiquei no setor 3 com um radinho, assistindo o desfile e passando pra redação textinhos pequenos com a cobertura de cada escola. Da arquibancada do setor 3, a minha cobertura. Aliás, eu adoro o setor 3 ali, porque sempre tem movimento, né? Tu tá do ladinho, pertinho do 1 ali, de frente pro primeiro em cima de uma cabine de jurado, praticamente. Em cima da cabine de jurado. Tipo assim, tá vendo a linha do início do desfile, né? Dá uma vislumbrada no resto da avenida, assim. Vê a curva de entrada. Pra mim é o melhor lugar. Ver o carro indo e voltando, tudo no desespero. Eu adoro o setor 3. Pra mim é o melhor lugar. E acho que antigamente tinha um pouco mais isso, assim, o setor 3, cara, era assim, essa nossa galera, que essa galera do Rio apaixonada. Sambista. Era o sambista. Hoje já tá um pouco menos, né? Mas era essa galera. Então eu conhecia todo mundo do setor 3, assim, que era a galera que eu encontrava na quadra, a galera que você, às vezes, só conhecia só de vista, mas tava lá e você fazia amizade, cada um levava uma coisa, entendeu? Então, mas esse ano eu tava todo sério, assim, tava trabalhando, né? Trabalhando, levando a sério aquilo, passando pelo radinho. Legal. Foi incrível. Aí no ano seguinte eu já vou pro Extra, né? Onde eu fico quase 18 anos, né? Aí fiz minha carreira toda lá. E aí também, como jornalista, na realidade jornalística dos veículos, você não cobre só carnaval. Na verdade, carnaval era quase um freela que eu fazia dentro do meu jornal. Então eu fui para a área de cultura, cobria cultura o ano inteiro e ia fazendo minhas coisas de carnaval. Aí tive a coluna Roda de Samba, que eu fiquei 16 anos fazendo essa coluna, que era uma coluna que saía às quintas-feiras no Extra, cobrindo o universo das escolas de samba o ano inteiro, que foi muito legal. E aí, cara, caí dentro, aí fui pro Estandarte de Ouro, aí comecei a escrever meus livros, aí vi que dava pra também aproveitar profissionalmente essa paixão, né? Também usar ela profissionalmente, o que, cara, é um então, sonho, né? Tu nunca desfilou ou tu conseguiu desfilar? Já desfilei. A primeira vez que eu desfilei, eu ainda estudante, eu nem era estagiário ainda, eu ganhei um concurso do jornal O Dia, que dava fantasias para Unidos da Tijuca. Você tinha que escrever uma frase sobre o carnaval, eu estudante de jornalismo, então tinha certa facilidade para escrever uma frase, né? E aí fui selecionado, eram 100 pessoas, era uma ala inteira da Tijuca. Que legal. Com leitores do jornal O Dia, fui pegar lá no jornal O Dia minha fantasia, e foi o ano 2000, que foi a volta da Tijuca ao grupo especial. Quinto lugar. Quinto com o samba. Paz, amor e esperança. Paz, amor e Davi do Pandeiro, né? Uma voz anunciou. Terra, eu lembro até do eco navegar foi preciso. Isso. Anunciou, fazia. E aí, Caco do Davi do Pandeiro. A escola subindo, né? Unido da Tijuca, tava subindo, abriu o desfile. O que eu fiz quando cheguei na dispersão? Jogou a fantasia fora. Joguei minha fantasia fora. Não veio nas campeãs. O que aconteceu quarta-feira? A Tijuca ficou em quinto lugar. E eu não fui para as campeãs. Caramba. Não desfilei nas campeãs. Garoto, né? Garoto, né? Mas acontece, é um aprendizado, né? Até então, a melhor posição de uma escola que vinha do grupo de acesso foi o que a Tijuca fazia ali no ano 2000. Porque geralmente a escola que abria não votava, ela ficou em quinto e voltou nas campeãs. Até a Viradouro, né? Até então, a Viradouro chegou e desbancou. Não, a Viradouro chegou e desbancou. Sinistro. E tu falou do setor 3, eu acho que hoje o setor 3 virou o setor 6 da galera. É verdade. É porque pra logística de chegada com o metrô atrás, é muito mais jogo. Prático. E ali também tem um jurado, né? Tem um jurado. Então ali agora, todo mundo que eu conheço de carnaval, não, peguei 6, o setor 6. O 3 caiu um pouco, ficou em segundo plano. Na situação. Ou é 6 e em segundo plano o 3. Mas o 3 é melhor, não é? Eu acho o 3 melhor. Cara, eu gosto porque tu tá do lado da bateria.
Eu gosto tá do lado da bateria, cara, a maior parte do tempo. Eu gosto dos dois. Depende de quem gosta de ver o desfile. Sim. O 6 também dá pra ver perfeitamente, porque todo mundo para ali, que tem um jurado ali então, é que eu acho que o 3 tu pega a bateria de frente, tu vê o box de frente, assim, isso, o som e tu fica muito tempo com a bateria ali. Tu vê a bateria tá bem perto de você. O som vem pra você, assim, da bateria, tu vê toda a comissão já atravessou a linha inicial, já tá todo mundo se apresentando pra você. Porque hoje no tiro, né, na primeira passada de um tiro só, a comissão já tá lá na frente, do jurado fazendo na segunda passada. Não é isso? Não, e tu vê o esquenta, gente. Tu vê o esquenta. No 3 tu vê o esquenta, tu vê a entrada, tu vê a não entrada. Puta, não vai entrar, o desespero, tu vê tudo no 3. Eu acho que virou mais o 6 por questão da logística de ali, entrada, do metrô. O metrô deixa na porta, né? E tu tá do ladinho, tu sente o calor do 1, aquela coisa de quem... Às vezes tu tá olhando uma coisa aqui, aí tu vê o 1 gritar, quem é que chegou lá? Quem é que passou lá? Ou quem é que não veio, né? De repente não entrou. Quem é? Acontece isso. Aí você trilhou começou lá no Globo lá em 2002, que você falou, né? Eu entrei em 2001, e aí como estagiário em 2002 foi efetivado. Aí foi carteirinha assinada. Todo ano carnaval você cobria. Aí em 2002 eu cobri pela revista da Liga, o Cláudio Vieira era o que nos deixou recentemente, né? Um jornalista incrível, que editava a revista da Liga. Eu conheci ele no dia, ele falou, pô, não quer me ajudar a fazer uns textos? Pô, legal. Aí eu fiquei na pista pela revista da Liga. Carnaval 2002. Aí a partir do Carnaval 2003 pelo Extra. Direto. E só desfilou na Tijuca? Não, eu desfilei um ano nas campeãs pelo Salgueiro, no Voa Voa Tuiuiu. Voa Voa Tuiuiu. Desfilei só nas campeãs. Desfilei na Portela, no Lendas e Mistérios da Amazônia. 2004. Desfilei no Império Serrano em 2 anos, na ala do Arlindo, a convite do Arlindo, na ala do Banjo. Ele tinha uma ala do Banjo. Que foi 2006, Império do Divino. E 2007, o Ser Diferente é Normal. Desfilei 2 anos. E... já curtiu bem. Aí depois... Já pode entrar pra velha guarda. Não, e já cobrindo. Só que antigamente você cobria... trabalhando Eu, como repórter, a gente meio que revezava. Uns cobriam algumas escolas, outros cobriam outras. Igual a gente faz samba pod lá, enquanto eu desfilei 25 mil escolas, assim, a gente... E vai invertendo, né? Mas aí depois de entrar no estandarte, aí não dá mais. Não dá mais. Aí não tem como, tem que acompanhar ver tudo. É isso. Eu ia perguntar... Como é que rola? Vamos perguntar, né? Essa votação aí do estandarte, como é que é? Cara, ela é muito interessante, porque é o seguinte, a decisão do estandarte não é uma decisão por voto simplesmente. Então não é assim, terminou e cada um bota lá numa urna o seu voto. Entendi. Não. Antes de você votar, você tem um debate longo com todo mundo expondo os seus motivos porque, sei lá, a melhor bateria deve ser a bateria da Unidos da Tijuca. E o outro dizendo que deve ser a do Salgueiro, e outro dizendo... Então, acontece muito de você chegar na reunião do estandarte com uma percepção e mudar de ideia. Então, assim, o que acontece? Termina o último desfile, então até o último carnaval, terça-feira de manhã, a partir do próximo carnaval, quarta-feira de manhã, né? Vamos todos os jurados juntos para a redação do Globo, que fica ali do lado. A redação do Globo é na rua de trás do Sambódromo. Então vamos a pezinho lá para lá. Nos reunimos numa mesa, em volta de uma mesa, os 14 jurados. E vamos categoria a categoria, primeiro fazendo um debate e depois votando. Então, a gente sempre começa pela melhor escola. Então, sentamos lá, primeira coisa, melhor escola. Aí cada um vai fazer uma defesa do seu ponto de vista e vai indicar quem cada jurado acha que deve concorrer à melhor escola. Então, primeiro tem uma rodada de indicações. Então, o Marquinhos vai falar, cara, eu acho que esse ano Salgueiro e Tuiuti devem concorrer à melhor escola. Aí Cleiton vai falar, não, eu acho que Mangueira... E cada um vai expor os seus motivos. Depois, as indicadas vão a uma votação. Só que você vota depois de você ouvir, cara, o que a Maria Augusta falou, o que o Marcelo de Mello falou, o que o Mestre Odilon falou, o que o Felipe Ferreira... Então, assim, você vai moldando o teu ponto de vista. Entendi. Entendeu? Pô, o Haroldo... Cara, isso que o Haroldo falou faz tudo. Eu não tinha pensado. Entendi. E o Haroldo, mostrou uma coisa que faz sentido. Entendi. Eu pensando aqui, saindo com uma escola, chegando com uma escola, escuto vocês e falo, realmente eu não entendo muito bem. Mas é legal, né? Porque abre a cabeça da gente. Às vezes você tem uma... É legal. Totalmente. Você atenta para um detalhe só e se apaixona por aquilo, mas como é aquele concurso, aquela coisa, você tem muita coisa técnica ali, então às vezes é legal tu tirar um pouquinho a paixão do lado e ouvir o que alguém tá... E assim também, e ao contrário disso, também muitas vezes... O especialista da função é vencido também, né? Muito, acontece muito. Até porque cada um tem uma vivência. Então, cara, a vivência da Maria Augusta
né? E a vivência do Felipe Ferreira, a vivência do Luiz Felipe de Lima, que é um puta músico, que eu nunca vou ter a vivência dele, o ouvido que ele tem, né? Então a vivência do Simas, que tava até ano passado no Estandarte, cara, e aí, pô, o Simas fala uma coisa e fala, caraca, não tinha pensado nisso, pô, não enxerguei isso. Esse estalo aqui me... E aí você fala, pô, isso realmente muda o meu voto, impede meu voto, me conquistou por aqui. Entendi. Então... esse debate é muito legal, porque te faz formar uma opinião a partir de visões muito diferentes. E cada um ali tem uma formação muito diferente, a gente vem de lugares muito diferentes, então tem contribuições. Sim. Então tem os músicos, tem o pessoal mais das artes plásticas, tem a galera que é da vivência do dia a dia, tem os jornalistas que tem um olhar mais de fora, mas um pouco mais amplo no sentido de olhar para mais coisas, ser mais generalista, né? E não ser técnico em porra nenhuma, né? Então, assim... mais acadêmico, digamos assim, né? Um olhar, às vezes, mais acadêmico, então tem olhares muito diferentes. Então eu acho que essa soma, ela é muito legal para você chegar numa conclusão. E uma outra coisa interessante todo mundo tem que ganhar por maioria absoluta. Então, digamos, somos 14 jurados, deu uma votação, você tem que, com 14 jurados, o vencedor tem que ter 8 votos. 8 votos. Se o cara um ganhou 6 votos, o outro 5 e o outro 4, tem um segundo turno com os 2 mais votados. Empate, muito. Aí tem um segundo turno com os 2 mais votados. Certo. Para que o vencedor saia por maioria absoluta. Por maioria. Caraca, isso eu não sabia. Isso pra mim é novo. Bacana. Às vezes é uma votação hoje muito não tinha pulverizada. falado alguma coisa, mas eu tinha entendido um pouco diferente, mas é legal, cara. Tem que ser por maioria absoluta. Então sempre tem segundo turno. A não ser que seja uma votação, né? Porra, todo mundo vote naquilo. Mas normalmente tem segundo turno. Então os 2 mais votados às vezes rola uma turno. Quase unanimidade também, né? Lógico, acontece lógico. muito. Tem coisas que, né? Acontece. Deve ter tido algumas escolas aí que pegaram, pô. Sim, acontece. Talvez Tijuca em 2010 ali tenha sido meio que uma unanimidade como melhor eu ainda não tava, mas é bem possível. Pô, entendeu? Eu entrei em 2013. O que eu acho legal é a Grande Rio com Exu, acho que foi também perfeito. A Mangueira 19, acho que são os 2 últimos exemplos de... Não me lembro se foram unanimidades, tá? Mas se não foram escolas muito bem votadas. Na primeira votação já foi mais de 8 há muito tempo, então não precisou do segundo turno, não é isso? O que eu acho legal, assim, como não tem o voto numérico, a nota, né, aquela coisa assim, então vai um pouco mais do coração, vai mais próximo com aquele julgamento que a gente tem naquela conversa da arquibancada, né? Acho que é legal isso, representa bem o voto popular, eu acho que é bem... A Globo ligou e deixa seu voto, lembra que tinha isso? O ranking do carnaval. Ligue 0300. Ligue 0300, isso aí, alguma coisa Eu assim. brinco que a gente tem que usar o critério do arrepio. Que é um critério que o júri não pode usar. Sim. Júri oficial, teoricamente, né? Teoricamente é um julgamento técnico. E a gente tem a vantagem de poder se levar pela emoção, cara. Sim. Assim, a gente tem que levar em conta, se eu no julgamento escola de samba não posso me levar pela emoção, pra mim não é escola de samba. Acabou o carnaval. Porque escola de samba é emoção o tempo inteiro. É o que faz a gente gostar daquilo, é se emocionar, é se arrepiar. Então, eu brinco que é o critério do arrepio. Tipo, me arrepiou, isso que eu gostei. E o voto de melhor escola, eu falo, qual é o critério? Eu falo que é a escola que eu gostaria de ver de novo. Sim. Das 12 escolas, se você tivesse que rever escolhe um desfile que você quer ver de novo. Tem que voltar, não tem jeito. Cara, aquela é a tua melhor escola. E aí, por isso que aí os critérios são muito diferentes dos critérios da Liga, e todo ano tem umas polêmicas e tal, que é assim, cara, nossa, ganhou, mas abriu um buraco. Puta, mas quero ver de novo. Pra mim foi a melhor escola, me arrepiou. A asa esquerda do carro, do terceiro carro, tava não sei o que, tava um... Porque não caiu o chapéu do mestre sala. Porque não é técnico, é emoção. Aí entra a parada do humano, de você poder julgar tendo o sentimento do que você tá vendo, né? E não é isso que leva a gente pra lá? Perfeito. É isso que leva a gente pra sair de casa, ir pro ensaio, ir pro ensaio de rua, ir pra Sapucaí. É a gente querer se emocionar, se arrepiar, você cara. Tá muito certo. Eu tava... Você me lembrou até que eu fui no desfile das campeãs assistir a Portela esse ano. Não fui no oficial. Cara, o das campeãs eu me emocionei muito com o desfile da Portela. E eu falei assim, mano, no especial, no oficial acho que eu choraria, mano. Porque eu já tinha visto o desfile, né? Não vi de lá. Eu vi da Sapucaí, sem ninguém, sem transmissão, sem fala. Eu e a bateria tocando, o som cantando. Todo... Mano, emocionante que foi. É isso que conta, entendeu? Cara, minha emoção, talvez se eu tivesse lá um dia, cara, eu quero ver essa escola de novo. Exatamente. Mas teve falha. Cara, problema, mas eu quero ver essa escola de novo. É por isso que eu sou contra, por exemplo, a extinção do quesito conjunto.
Porque eu acho que o quesito conjunto era o único quesito em que você tinha um olhar um pouco menos técnico. Um pouquinho mais de arrepio, né? Entendeu? O que é o quesito conjunto? É o quesito que todo espectador julga. Quando o espectador XYZ sai da avenida e fala, esse ano pra mim a melhor foi a Mocidade, o que ele tá falando? No quesito conjunto essa foi a melhor escola. Então o quesito conjunto é o único que se aproxima do olhar generalizado, do olhar do espectador. Entendi. Aí tira o quesito conjunto. Pra mim foi um absurdo, cara. E quando eu julgo melhor escola, a gente tá jogando o quê? Quesito conjunto. Verdade. Então, assim, era o único momento em que você era menos técnico. Entendeu? Em que você podia falar, caiu aqui o chapéu do não sei o quê, a saia da baiana, não sei o quê. Mas no conjunto, essa escola merece 10, porque foi um puta desfile. E a gente usa essa palavra até hoje pra tudo, né? Pegamos uma fantasia, essa fantasia é estranha. Pô, mas no conjunto, isso aqui vai dar um negócio. Por aí, né? Até hoje a gente usa. Vai funcionar. Mas no conjunto, até hoje a gente usa isso. Tu lembra o ano que a gente deixou de ter conjunto? 2006, talvez? Não lembro. Ou 2004, que foi o ano daquele cara acho que é mais pra cá, não é não? Não, foi antes? Acho que é mais recente, não? Porque eu lembro que quando o cara desmiolou lá, dando aqueles 9.1... o Adilson. Isso. O jurado Adilson. 2004. Depois daquilo ainda continuou tendo, né? Eu acho que sim. Acho que é mais recente. Eu acho que é mais recente. Olha aí no teu inteligência artificial aí. Cara, eu entrevistei o Adilson, o jurado. Sério? Depois daquele ano. Adilson Gomes, né? Por que ele fez aquilo? Cara, o Adilson, foi maravilhosa aquela entrevista, porque todo mundo queria ouvir esse cara. Sabe que vende uma camisa, não sabe? Que eu quero essa camisa pra mim. Cara, camisa com a foto dele com as notas aqui. Maravilhoso, conjunto. Maravilhoso. 7, 5, 9. O áudio é engraçado já, quando o pessoal solta o áudio desse. A nota mais alta foi 9.9. Cara, o Adilson era uma história... E era uma história mirabolante. Era assim, o Adilson, ele era marido... Pô, agora a memória disso já faz quase 20 anos. Ele era marido de uma jurada. E aí parece que a esposa dele não pôde julgar naquele ano. E aí ele foi chamado. Sabe, ele entrou assim meio de por acaso e tal. E, pô, não tinha ideia do que tava fazendo, cara. Foi uma maravilha. Pelo menos rendeu essa camisa e esses memes pra gente. Caraca. A voz do além aqui, chamado Kleber, falou que 2014. Que acabou conjunto. 14. Mais pra cá. Mais pra viu? cá. A voz, é mais recente. A voz do além que tá aqui, gente, tá com a gente. Kleber com K, abraço pra tu. E eu inicio aqui a campanha Volta do Quesito Conjunto, que eu acho muito importante, cara. Isso é bom, muito importante. Cara, mas sem ser o marido da mulher fazendo. Por favor. Pelo amor de Deus, né? É porque também o pessoal antigamente... É legal a gente falar essa coisa dos quesitos, né? Porque tem muita confusão ainda sobre os conjuntos que ainda existem, os quesitos que ainda são julgados, que ainda existem. E eu me lembro que tinha muito essa discussão. O conjunto é a mesma coisa que o harmonia, que o evolução. Tinha um pessoal que botava tudo no mesmo pacote. É a mesma coisa. Evolução e conjunto é a mesma coisa. Não sei o que, sabe? E, cara, não, tem que... Ele definiu, cara, o Léo definiu bem o que é o conjunto. Mas eu acho que tem uma preocupação também mais recente, até de explicar para os próprios jurados, de fazer foi o... Ai, meu Deus... Que veio o Codilon aqui, que trouxe lembra Sérgio Naidin. O Naidin. Quando o Naidin teve aqui, ele trouxe como é o regulamento para o julgamento de bateria. Manual de julgamento de 1900 e não sei o quê. E a diferença, assim, é muito gritante. Estado da Guanabara, que estava escrito. Caraca. Juro? Era Estado da Guanabara. Ele trouxe, foi legal que ele trouxe. Legal. Então, tu vê como é que vai evoluindo o manual do julgador. Como é que você julga e tal. Então, eu tenho até dúvida sobre essa evolução, porque ela vai avançando no sentido de ser cada vez mais técnico. Mais técnico, E por que se acaba com o quesito conjunto? Porque ele não é técnico. Isso. Então, ninguém consegue definir com palavras para botar no manual, e por isso todo mundo tem muita dúvida sobre o que é, porque ele não é técnico. Isso. Então, quando você vai cada vez mais no lado da técnica, você, então tira isso aqui para não dar mais trabalho pra gente. Né? Favorece a justificativa. O que é o conjunto? O que você sentir, tu dá a nota aí. Deve ser isso, mas estaria escrito dessa forma. O que tu sentir, tu lança. Eu tô pensando em justificativas de um 9.8 para conjunto, né? Justifica aí. Não me emocionou. Tava legal, mas nem tanto. Mas isso é muito fácil de você, por exemplo, em outras artes, né? Quando você tem, por exemplo, crítica de cinema, crítica de teatro, crítica de TV, essas críticas artísticas, por exemplo, uma crítica de teatro, o crítico vai lá
ele vai falar do figurino, do cenário, da atuação, da dramaturgia, da direção. Ele vai esmiuçar os quesitos, né? Os quesitos. Correto. Ele vai falar de cada um no texto dele. Mas no final, ele vai dar lá 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas. Essa nota é o conjunto. É o conjunto. Então, ele esmiuça os quesitos, mas ele dá uma nota pro todo. Então, isso é o quesito conjunto, né? É você olhar aquilo como um todo e comparar as escolas. Sempre comparativo. É importante isso do julgamento ser sempre comparativo. Então, no conjunto, a Mangueira é melhor do que a Portela e é melhor do que o Salgueiro e O meu medo de a gente ir cada vez mais na direção do julgamento técnico é acontecer o que hoje acontece, por exemplo, em São Paulo, né? Que é a técnica elevada à 10ª potência, que é assim, cara, o que está na pasta é obrigatório que esteja na avenida, se está é 10. E aí então, a emoção às vezes fica um pouquinho, né, esquecida, até não só a emoção, mas a subjetividade. Tipo assim, cara, esse cara apresentou 5 alegorias, o outro também apresentou 5 alegorias, mas esse fez um trabalho melhor esteticamente. E esse fez um trabalho pior. E isso é uma avaliação subjetiva, não necessariamente emocionada, né? É uma avaliação técnica também, mas subjetiva. Então, estava dentro do enredo, né? Não caiu nada, não tinha uma escada pendurada não sei onde, não apagou a luz, não tinha uma mochila, não apagou a luz, mas esteticamente esse conjunto de alegorias aqui é mais encantador, conta melhor esse enredo, então eu vou dar 10 para esse e 9 para esse. Entendi. Então, assim, essa ida para técnica a gente tem que ver, né, meio termo, assim. Você fez essa analogia com o teatro, talvez tenha saído por isso que o conjunto tenha caído também, né? Porque assim, se já é falado do mestre Sala e Porta-Bandeira no mestre Sala e Porta-Bandeira, ele, então o conjunto, já que é o resumo de tudo, a gente tira tudo e a nota final vira o conjunto, por exemplo. Talvez essa foi a justificativa. Mas aí você elimina muito a subjetividade, muito. É como se fosse a bateria fosse ser julgada no conjunto. O cara fala assim, a caixa tá assim, marcação tá assado, sei lá, e a nota a nota fechada da bateria é 9.9. A nota do conjunto da bateria é aquela e ele vem. Mas vamos mudar um pouquinho. Você não só julga, você também comenta o carnaval, né? Aliás, conta um pouquinho também dessa início de trabalho, assim, como comentarista de convite, como é que começou isso? Cara, é um sonho, assim, né? Pra gente que é apaixonado por carnaval, participar disso, né? Assim, porque a transmissão do desfile é o que fez muitos de nós se apaixonar por isso, né, cara? Todo mundo tá. A gente começou essa memória assim, de virar a noite vendo, senhor, né? Já altíssima responsabilidade. Então, lugar, e aquelas memórias, o Pamplona, o Vanucci, né? Aquelas memórias assim de caraca, o Paulo Stein, né? Aliás, às vezes eu adoro ver os vídeos antigos do Vanucci transmitindo que não cabe mais no nosso tempo, o jeito. Mas é hilário, que era aquilo assim. E olha que maravilha, aí aparecia aqueles detalhes, repetia em câmera lenta. Chama o aviãozinho. E olha que estupendo passando na sua tela. Como se fosse um comercial de cerveja da década de 80. Léo Batista, né? Léo Batista na rua, Galvão na rua. Então tem umas memórias assim. E eu comecei, né, assim, aí já nos anos 2010, já cobrindo há muito tempo, tendo a coluna no Extra, sendo do estandarte, comecei a fazer algumas coisas em TV, aí fiz algumas coisas de Globo News, fazer comentário em rádio, comecei aí fazendo comentários assim, participando de programas e tal, e em 2017, 2018, eu fiz pela primeira vez o desfile das campeãs na TV Brasil. Só que era aquele esquema que eles faziam de você comentar uma escola só. Então, eu fiz. Aí, em 2019, a TV Brasil não transmitiu, ninguém transmitiu as campeãs. Em 2020, quem comentava a Série A na época, né, na Globo, era o Leandro. Então, a dupla era a Lucinha Nobre com o Leandro Vieira. Em 2020, o Leandro vai fazer pela primeira vez o acesso. Ele vai fazer a Imperatriz. Então, ele sai da TV Globo e a TV Globo me chama pra fazer par com a Lucinha. Então, eu faço par com a Lucinha de 2020 a 2022 no acesso, na série Ouro, né? Com Mariana Gross e Bassan. E aí foi incrível, cara, porque era uma equipe, assim... Mariana e Bassan, feras, né, cara? E a Lucinha, uma parceira incrível. Então, acho que a gente formou ali um quarteto muito legal. A gente se divertia muito. Era, pelo fato também de ser série Ouro, era uma transmissão, assim... mais leve, né? O próprio desfile, né? Assim, acho que todo mundo ali tá numa... né? No especial tem uma tensão, né? Tem uma coisa assim... Não que não tenha tensão, que a gente sabe que tem, mas é aquela... É o desfile, né? Que, vamos se divertir. Tem como se divertir sem estar muito preocupado, exatamente, né? Assim, com a responsabilidade, né? Com toda a seriedade. Mas, também curtindo aquilo, né?
tendo aquele momento. E foi incrível, assim. Aí, em 2023, a Globo não transmite a série Ouro e a Band transmite. Aí eu faço a transmissão da Band com a Glenda e com o Sérgio Maurício. Isso, verdade. E aí, em 2024, a Globo muda o esquema deles porque o Milton Cunha, que era comentarista com o Pretinho, vai ser apresentador. E, pô, aí o Milton vira esse mestre de cerimônias da transmissão. E foi incrível, ele indo pra concentração, fazendo a abertura do desfile lá do lado da bateria. Ficou uma coisa bem legal essa função dele. E realmente, cara, o Milton é a cara do carnaval. Showman, né, cara? Hoje, né? Assim, você pensa em carnaval na TV, ele é o cara. É o cara que... Showman. Eu acho que, assim, o que o Pamplona representou pra minha geração, dos anos 80, 90, que era a referência do que se fala sobre carnaval. O Pamplona e o Haroldo, né? Porque o Haroldo tinha os programas na manchete, esquentando os tamborins. Isso. Ele tinha os programas. Então, eram as duas referências, assim. O Milton é pra geração de hoje, assim. Perfeito. Cara, você tem uma... Quem é a figura que você quer ouvir, que você quer, né? Que chega na TV e você para porque você sabe que vai falar de carnaval, vai falar de samba. É o Milton, cara, que se comunica estupendamente. Então... Pô, merecidíssimo ele tá nesse lugar de ser a cara globeleza, assim, né? Aí abriu uma vaga pra comentarista. Aí a Globo me chama pra fazer par com o Pretinho. Então eu faço dupla com o Pretinho no domingo e segunda, no especial, e nas campeãs o Pretinho não faz a Lucinha. Então fizemos eu e Lucinha. E aí essa responsa de, cara, tá transmitindo o grupo especial pra um Brasil inteiro, tendo que se comunicar com os apaixonados mais ferrenhos do samba, que entendem tudo e que quer saber do mínimo detalhe, a senhorinha de Roraima que tá vendo lá porque tá passando na TV Globo e ela tá ligada o dia inteiro na TV Globo e aquilo tá e tendo que explicar para ela essa linguagem, porque o mais difícil de uma transmissão de escola de samba é porque o desfile de escola de samba é uma linguagem que quem conhece entende e aquilo já é muito natural. É que nem linguagem de teatro, cara. Quando você não tá acostumado a ir ao teatro, a linguagem do teatro te incomoda. Qualquer arte, né? Artes plásticas. Pô, se você não vai muito a museu, você vê uns quadros tudo e fala, estranho, cara, não entendi nada. Entendi nada. Pra mim, um monte de coisa junto. Não diz nada pra você. Desfile de escola de samba é uma linguagem, né? Você conta uma história em carros alegóricos, em cenários imensos, em figurinos, em dança, em ritmo, em performance, em teatro. Tudo ali conta uma história. Em música, em poesia, né, na letra. Isso é só nosso, cara. Isso só existe em desfile de escola de samba. Essa é uma linguagem inventada pelo povo preto periférico do Rio de Janeiro. Isso é só nosso. E por isso que, assim, a gente tem tanta repercussão disso lá fora. Eles se encantam porque eles falam, cara, a gente nunca viu uma história ser contada assim. Que forma original, incrível de se contar uma história. Então, a gente precisa traduzir essa história para um mundo de milhões e milhões de espectadores que não estão acostumados a esse código. E, ao mesmo tempo, falar pro cara que é o maior fã e que entende ali a minúcia do paetê da fantasia. Então, cara, é uma... Você falou bem, tem um código, porque eu morei fora há muito tempo e... Então, eu tenho muitos amigos que vêm, eu convido, vem ver o carnaval, que, Cleiton tá de volta no Rio, tá, vou lá ver o carnaval. E pra mim é muito engraçado que a dificuldade de explicar, não a questão de ter um tema, né, que pra eles, assim, eles entendem, tem um tema, o enredo é um tema, mas por que essa fantasia representa isso que tu me falou? Esse é um senhor do café, alguma coisa... Mas aí ele olha assim, aquilo tá carnavalizado. É um código. Totalmente. Que a gente que cresce com isso, a gente entende por quê. A gente consegue captar. Porque o cara não botou uma roupa de fazendeiro, por exemplo, uma roupa de... Não, é porque tu tem que carnavalizar. Então, esse é o mais difícil, né? É o que você falou, é um código, é toda uma linguagem que a gente já conhece, já entende, mas é difícil. Cara, um exemplo sensacional. 2015... Lucinha Nobre, porta-bandeira da Mocidade, pega fogo na avenida. Pega fogo na avenida. A saia dela pega fogo. Sim. Alguém de fora olha aquilo e fala, que espetacular, cara. Eu nunca vi uma coisa tão sensacional. E alguém de dentro fala, é um absurdo. Estão acabando com o carnaval do Rio de Janeiro. Isso cara. O Twitter, a bolha do carnaval. É loucura, é fogo na bandeira. E o povo que não é, que coisa linda. É exatamente isso. Cara, isso é o código. É você ter aquela referência do código ou não. É olhar de dentro ou olhar de fora. Então, assim, é muito meio termo. cara. E você na balança no meio
ter para poder equilibrar e explicar o que é a inovação do carnavalesco, o que não pode, aí tu fica, caramba, eu tenho que comentar das duas formas. Imagino que deve ser Eu acho que aconteceu isso um pouco esse ano, não sei o que vocês acham, mas aconteceu isso um pouco esse ano com a iluminação. Sim. A iluminação... Já concorda. Ele já concorda, já falou isso aí. A iluminação, pro público de fora do carnaval, é sensacional. É um espetáculo. Cara, pô, as luzes, e apaga, e acende, não sei o quê. Pra gente, a gente vê uma ala no escuro, caraca... Os caras estão desfilando no escuro. Se é pra ver, por que eu não tô vendo? Os caras estão desfilando no escuro. Eles estão cantando? Não sei. Eles estão felizes? Caras baianos no escuro, como é que meu Deus. Tipo assim, a comissão de frente chega, vai se apresentar, aí apaga a luz. Eu quero ver. E a tua própria empolgação na arquibancada, né? Na arquibancada tu tá lá. Aí, porra, apagou a luz. Aí tu não vê, tu não tem a relação com quem tá na ala cantando, tu não canta junto, tu não vê o sorriso. Aí tu para, né? Você murcha, né? Então, pra quem tá mais dentro, a iluminação tem que ter uns ajustes, né? Pra quem tá fora, aquilo é maravilhoso, cara. Eu acho que é um processo de reeducação, né? A gente vai se reeducar, eu adoro. Começar a entender, né? Eu sou super a favor, já falei isso aqui, eu me amarro. Acho que é andar pra frente, é pra frente que se anda. Lembrando que a opinião dele é dele e eu também adoro. Isso aí. Mas é isso, a gente tem que se acostumar, tem que entender, né? É tudo muito novo, né, gente? Estamos refazendo o código, né? Muito novo. E essa eterna negociação, né, assim, de entender esses avanços. Esses avanços, a gente não sempre tem que 100% aceitar o que se, né? Cara, isso é legal, a gente vai até aqui. Não, isso não é legal, a gente vai até... Não. Comissão de frente, né? Pô, era velha... Eu assisti lá em 92, a Portela com a velha guarda, seu monarca tirando o chapéuzinho. Também sou dessa época. Vamos evoluir? Vamos evoluir não, vamos pra outro lugar? Isso. Vamos pra outro lugar. Aí tu vê Imperatriz já vindo já em 95, 96. Guarda-chuvinha, capa. Aí tu já, caraca, já inovou e já foi uma senhora inovação. Aí chega em alguns momentos que algumas comissões de frente, eles cara, não, peraí, isso aqui não. Peraí, volta um pouquinho atrás. Não, isso aqui é legal. Então, assim, essa negociação que é a história da escola de samba. Como a discussão que a gente teve agora recente do carro da comissão de frente do Isso. Do tripé? Ter ou não tripé? Ter ou não. Sim. São essas coisas que são válidas, né? Carro cenográfico, né? Cara, uma coisa que tu falando de acreditar que possa dar certo e recuar, a gente uma vez teve num episódio que a gente falou até dos próprios 3 dias de desfile. Eles podem falar assim, não deu certo, pô. A gente pode voltar pra 2, dar um passo pra trás. Não, deu super certo, vamos continuar. Também eu acho que cabe isso também. É tudo um teste, né? Exatamente. Tudo tá sendo tudo novo. A mocidade, quando levou patins na comissão de frente, que foi penalizada por levar patins, porque aí na época, o regulamento proíbe qualquer elemento sobre rodas. Aí o patins é uma alegoria. Na verdade, não, né? Mas na época não rolou, né? E depois falou, não, gente, pode. Então, assim, é uma negociação e é importante que nós, do samba, que a gente sempre se posicione, assim, cara... Isso é legal, pô, isso a gente... Não, isso não é legal. Pra que a gente faça para que tenha um contraponto, para que tenham essas vozes se reverberem, porque a negociação é isso, né? É a gente... Sim. Eu lembro de uma vez que o Laíla, eu acho que foi em Iracema, o Laíla soltou... Eu acho que ele soltou meio tipo um balão de ensaio, assim. O fato de... Ele queria que as baianas desfilassem com os seios de fora. Vocês se lembram dessa história? É verdade. Cara, as baianas gritaram e não desfilaram com o peito de fora. Entendeu? Tem que ter uma... Eu lembro de um ano que a Liga colocou no regulamento que a Liga dividiu os quesitos em subquesitos. Então, fantasia, alegoria, como era concepção e realização. Isso. Samba Enredo sempre foi letra e melodia, né? Mas tinha essas divisões. E eles dividiram Mestre Sala e Porta-Bandeira em dança 5 pontos e fantasia 5 pontos. Cara, eu fiz uma coluna no Extra, na época eu tinha coluna no Extra, ouvindo todos os casais de Mestre Sala e Porta-Bandeira, botando as carinhas de cada um e todos eles metendo o pau, porque eu achava aquilo um absurdo. No dia seguinte, o Elmo me ligou,
falou, não, realmente, a gente reviu aqui, não sei o quê, talvez semana que vem a gente vai ter uma reunião para ajustar isso, e isso não aconteceu. O julgamento de mestre porta-bandeira nunca foi dividido em subquesitos. Ele vale 10 para o todo, e a fantasia é um item que se considera. Isso. Mas não são 5 pontos para fantasia, o que é uma loucura, né? Você julgar 5 pontos de fantasia. Tem subjetivamente, digamos que, falando assim, que eles podem usar a fantasia como justificativa, mas a nota no critério não é subdividido em subquesitos. Porque ele estava dando 50% do peso daquilo para fantasia. Você tirar 1/10 da fantasia... Que hoje acontece, né, na comissão. A comissão é dividida meio-meio, né? A comissão é indumentária e... Tem um outro nome que eu não me lembro se é concepção. É coreografia. Como se fosse a coreografia. Isso. Então a indumentária é muito importante para a comissão. Exatamente. Mas pro casal é absurdo, né? Então, aí, cara, gritaram e aí você... Então, assim, essas gritas, essas reações... Elas são muito importantes. São necessárias. Elas são, porque, assim, é importante que a gente tenha noção de que esse espetáculo, essa competição, é uma competição feita pelas escolas de samba. A liga é a liga das escolas de samba. A liga representa as escolas de samba. Sim. Então é importante que tudo que se faça... seja a partir das escolas de samba, entendeu? É muito importante que os sambistas tenham essa voz, né? Ativa de alguma forma, né? Que seja pelas redes sociais, que seja gritando na imprensa, que seja, né? Falando aqui no Samba Pod. Também é uma negociação, disso, entendeu? O Cleiton falou um negócio que também que é importante, de não ter o tripé, e parece que foi a liga que falou, não, vai ter. Não chegou nem a votação. Parece que foi veio de cima dizendo que não, vamos manter, porque para mim a comissão dos quesitos que mais evoluíram durante esse tempo todo seriam 60 passos para trás, talvez. Né? A gente perderia o encantamento do que está acontecendo. Lógico, aí eles tiveram uma conversa, não, vamos ajustar tamanhos e tal, não sei o que, para não vir um carro alegórico acoplado na frente do casal, para ser a parte lá cenográfica do casal, da comissão. Mas eles abriram uma votação para não ter o elemento cenográfico do casal, da comissão de frente, mas parece que a liga falou, não, vai ter. Hoje é meio impensável, né? A gente pensar numa comissão de frente. Eu acho que foi isso que foi pensado. Evoluiu tanto para regredir. A gente chegou num lugar que aquilo hoje já faz parte. É importante tentar dar como é que você dá os freios, né? Assim, essa própria regra de 15 aparentes, né? É uma regra limitadora. E que, cara, é muito legal pra estimular a criatividade dos coreógrafos. E eles dão o seu jeito, levam 60 pessoas, mas sempre tem só 15 aparecendo. Isso é uma limitação. Você poderia ter 15 aparecendo, 15 aparentemente visíveis. Não, que nem a Viradora esse ano, não lá escondidinho, né? Vale lembrar isso. Não, mas até pra facilitar o julgamento. Imagina você ter uma comissão de frente com 10 pessoas e outra com 60, assim, como é que você... loucura, pô. Então, mas você poderia. Né? Tem coreógrafo que defende que você não tem que ter nenhum limite. Tipo, aquilo é um show que você não tem que ter nenhum limite. Mas esse é um limite que traz a comissão de frente para alguns parâmetros que a gente acha razoável. Que é isso, cara. Aí daqui a pouco eu vou ter uma ala de 100 pessoas fazendo uma performance doida aí. de break aqui, não chegou das Olimpíadas, igual aquela música das Olimpíadas. Não, aí tu tem que desapegar. Por exemplo, você falou que pediu o presente em 88, o disco. A primeira coisa que me vem na cabeça é a capa do CD. E eu adoro aquelas fotos das capas que era... Que tu primeiro vê, sei lá, o nome da escola, aquela... Um abre-alas gigantesco. Gigantesco não, mas grande, aquela coisa pomposa, assim, que hoje em dia, com essas comissões que são muito... Às vezes a foto não fica mesmo. Por mais que a escola esteja linda para trás da comissão, mas nem sempre fica aquilo bonito, sabe? A foto não é aquela foto. Não, tocou num assunto que é emblemático para mim, que é... Eu acho que eu não lembro de quase capas de 2007, 2008 pra cá. Pra cá, porque agora, mudou. Eu lembro de quase todas do passado. Mudou muito essa marcante, visão frontal das Lembro de quase todas do passado. Vocês repararam que as capas eram sempre os abre-alas, que era a comissão de frente e vinha o abre-alas. Vocês repararam que agora os carros das comissões são tão grandes que o abre-alas não vem depois. É comissão, ala, carro. E aí o carro. É como se o carro da comissão fosse o abre-alas. O abre-alas. Por isso que levando lá pra trás, o carro da comissão hoje é o abre-alas. Só que qual é o problema? Boa parte deles são feios, né?
Muitos carros de comissão, eles são funcionais para guardar gente embaixo. Eles são backstage, ali são camarins decorados. Isso aí. Mas, cara, não são... uma caixa decorada. Não são carros bonitos. E viraram os abre-alas. Hoje você tem muita ala das baianas logo depois. Você tem ala coreografada, não sei o quê. E o abre-alas vem lá atrás. Comissão, casal, ala. Aí é por isso que tu não tem mais essa imagem daquela escola campeã que tu fala, nossa, tinha que ser campeã mesmo. Porque tu olha... Tem uma capa que eu na minha memória, se eu não me engano, é 2001, que é da comissão de frente da Imperatriz, o rosto. Isso. Só a metade pintado, né? Merda, aquilo ali é arte, cinema. Que não precisava de muita... Pra tu ver como... Que não precisava de muito... Hoje tu vê fazendo efeito, jogando isso, jogando pra cá. Não, mas acho legal, curto que é aquilo, andar pra frente que você anda. Mas a gente tem que se desapegar de algumas coisas, né? Algumas coisas. Eu não lembro nem de 2000, acho que de 2008 pra cá ou 2009 pra cá, eu não lembro de capa nenhuma. Inclusive o nome carro abre-ala já não faz mais sentido. Já não faz mais sentido. Não é mais carro abre-ala, né? Se ele vem com nas campeãs 15 Viradouro foi fecha-alas, porque o primeiro carro fechou e não deu... A comissão de frente foi comissão de meio, né? Que a serpente veio no meio da escola. O fecha-alas foi abre-alas, isso comissão de meio, isso exatamente. Nas campeãs foi loucura. Nova tendência. A cobra mordeu o rabo e veio que veio. Foi isso. Legal. Deixa eu te perguntar, o que é mais fácil então? Julgar ou comentar? Cara, julgar é muito mais fácil. Porque comentar tem a coisa da instantaneidade. Você tem 3 segundos para falar da serpente da Viradouro. Você não tem mais do que isso. Né? Você tem 5 segundos para falar daquele abre-alas. Não consegui isso. Então, cara, assim... Porque é na hora que aquilo aparece na TV, né? Então a gente tá comentando, a gente tá de olho na pista e tá de olho no que tá aparecendo na telinha. O que tá passando na minha frente na pista não interessa. O que importa pro público é o que tá passando na tela dele. Então eu tenho que comentar o que tá na TV. Então, se a serpente tá passando na minha frente e eu tô mostrando o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, eu não vou falar da serpente. Então eu só posso falar daquilo quando aparecer naqueles... E também tem as múltiplas falas, né? Então, o Escobar e a Karine vão apresentar o que tá acontecendo, o Milton vai falar, o Pretinho vai falar, eu vou falar. Então, assim, ainda tem isso, você ainda tem que, né, entender qual é a hora certa de você falar. Pra você não atropelar ninguém, pra não ficar muita falação, né? Porque em determinado momento, vamos ouvir a bateria. Então, vamos ouvir a bateria. Eu não conseguiria. Cara, tem que ser, é muito difícil. Imagina, Rezinha, do nada, a cobra passou. Pra mim é assim. Eu falaria, passou a cobra. Aí o Escobar, o Marquinho falou isso aí. Aí ia ser assim, cara. Porque eu não, é rápido. E tipo, se você perde, acabou. Ou então tem a minha assim, gente, não dá pra botar a câmera aqui, tá passando na minha frente. Volta. O meu eu ia ser assim, cara. Lá, não sei o que. Aí tá a bateria tocando lá. Mestre Nilo. Sucinto. Comentarista objetivo. Mestre Nilo. Não, mas, brincadeiras à parte, acho que é um trabalho de muita concentração, foco, né? Porque você tem que guardar um pouquinho da emoção. Eu não sei, a gente perguntou que escola... Não, eu tava nisso aqui. Eu ia chegar nisso. Eu ia falar que não pode, você tá feito tudo. Não, porque você tem que segurar um pouquinho da emoção e tal, exatamente pra estar atento, né, naquele momento e ser assertivo, né? E tem outra coisa que é muito tempo ao vivo. E o ao vivo, ele te traz uma tensão. Você tem que estar numa concentração e uma preparação. Assim, o pré é muito intenso, cara. Porque, assim, pensa bem. Você tem... Pra mim, a nossa missão ali é dar visibilidade para aqueles artistas fodas que fazem esse espetáculo. Só que de cada escola... Você tem um mestre sala, uma porta-bandeira, um diretor de bateria, um cantor, um carnavalesco, um coreógrafo de comissão de frente, suas passistas, uma rainha de bateria, suas passistas principais, as baianas, as músicas, a matriarca, não sei quem e tal. Então, assim, eu tenho, sei lá, 15 artistas incríveis pra falar por escola. Multiplica aí por 12. Só que não é pra falar o nome, sei lá, tipo Mestre Nilo. Eu tenho que falar, cara, o Mestre Nilo, que começou no Império, que depois que levou os agogôs pra Portela, e que, já tá na Portela desde 2006, e que tem uma história que já ganhou X estandarte de ouro. Você tem que dar um mínimo de informação
pra aquele cara entender. É um mini Wikipedia ao vivo ali na hora de... A bateria da Portela, que era uma bateria mais pesada, focada no surdo. O mestre Nilo deu uma suavizada na bateria da Portela, o som ficou um pouco menos pesado. Você tem que tentar dar alguma informação sobre a característica artística daquele cara. Lógico. Então, Cíntia, Porta-Bandeira da Mangueira. Cara, essa mulher é um furacão, começou na série Ouro, encantou todo mundo, veio pra... ano passado o jurado falou que ela tava com muito vigor. Cara, isso é um absurdo, o que a gente espera de uma Porta-Bandeira é vigor e tal, Cara, e você tem 10 segundos para aquilo, entendeu? Cara. E você tem que dar visibilidade para essa galera, entendeu? Cara, eles são os nossos ídolos. É um entendeu? Momento, né? Os puxadores, os mestres-salas de porta-bandeira são os meus ídolos, cara. Eu sou apaixonado pela arte dessa galera. Então, assim, eu quero que essa galera saia lá, que o Brasil conheça... Saiba quem são. A dança da Cíntia. Entendeu? Para mim, eu fico feliz... Se alguém, tantas pessoas no Brasil olharem pra Cíntia e falarem, caraca, essa mulher é um escândalo. Eu quero que ela venha dançar aqui na minha cidade. Eu quero furacão. Entendeu? Eu acho que a transmissão serve pra isso. Só que é muito pouco tempo. Então você tem que se preparar no pré muito, cara. E a outra complicação você tem que contar essa história. Essa história que é contada por esse código de ala, carro, ala, carro. O cara não pode achar que, é bonito. Sim. Esse carro tá assim porque é bonito. Essa fantasia, nossa, é colorida. Não. Essa fantasia conta que ela é quem assim? der quando veio pro Brasil, como está no defeito de cor da Ana Maria Gonçalves. E aí, na verdade, a Portela tá mostrando essa história sob o olhar do Luiz Gama, que faz uma declaração de amor pra mãe. Cara, você tem que dizer que aquele desfile da... Porque senão, por que a gente chorou no fim do desfile da Portela? Porque a gente entendeu a história. Isso. E na transmissão, no final, tava todo mundo chorando com o desfile da Portela. Isso aí. Se fosse só tudo, legal, enredo afro... Mostra a África aqui. Bonito. Não só tem uma águia. Muito mais que isso. Cara, tem uma história. Então, no final, quando essa história termina com as mães que perderam seus filhos pra violência, aquilo faz todo sentido, arrepia o choro. Entendeu? Então, você tem que contar essa história. E aí, essa história é contada não só em alegoria, fantasia e tal. Quando o mestre Lolo faz lá no Lampião... ele era o cara do negócio lá. Entendeu? Triângulo. Quando vocês fazem aquilo, vocês estão contando aquela história, cara. Vocês estão contando aquela história. A bateria conta uma história também através do seu ritmo. A bateria não vai fazer uma batida funk no enredo sobre Lampião. Verdade. Porque não vai contar a história. Não vai ter. A bateria só faz aquela batida pra ajudar a contar essa história. O Guga, né? Gustavo Melo, lá da Viradouro, eu fiz uma postagem do desenho que eu fiz no Tamborim da Viradouro, que tem uma cavalgada na hora que o samba fala galopo na estrada, né? O samba do Viradouro. Aí ele retuitou assim... e falou que o samba, às vezes, a história às vezes não é só contada no visual, é contada na música, é contada no samba. O tempo inteiro. E o que eu fiz ali, o que tu fez, tu tá contando a história do... isso aí. O tempo inteiro. O cara que escreveu o enredo deu aval pro negócio, eu tô feliz. Mas vocês contam o tempo inteiro com ritmo, cara. A passista conta o tempo inteiro com o corpo. Com o movimento. Entendeu? Por exemplo, teve um ano que o Salgueiro fez... Puta, eu não vou lembrar qual era o samba. Mas era um samba, não sei se era do livro, não me lembro. Mas tinha um refrão, falava assim, não sei o que, na nossa academia. A academia do samba do Salgueiro, né? Puta, não vou lembrar o samba, mas tudo bem. E aí, na hora da transmissão lá, né, a gente vendo a transmissão, tinha uma composição de carro alegórico que na hora tava focado. E aí, não sei o que, da nossa academia. Ela fez assim, academia. Cara, aquilo virou na época uma chacota, porque, não é academia de malhar. Por que aquilo virou uma chacota? Porque ela tá contando a história errada. Entendeu? Ela, com o corpo, tá contando outra história. Ela não tá contando a história que aquela escola quer contar. É isso mesmo. Academia do Samba Salgueiro. É isso. Imagina. E ela contou a história errada. Verdade, por isso que ela virou uma chacota. Entendeu? Por isso que quando você pega o bumbum paticumbum pro gurundum e fala do bumbum, aquilo tá errado, porque você não tá contando a história. Não é esse bumbum. O tem bumbum de fora pra chuchu é esse bumbum, beleza. Então, assim, você tem que entender a história que você tá contando. Todo mundo que entra na avenida tá contando a história, cara. Quando você conta a história errada, aquilo causa essa dissonância. Todo mundo... tu falou uma parada muito... Cara, eu lembrei de uma história, lembrei de um vídeo. Mas até a Siri falou aqui. Aí, a Siri cala a boca, né? Se manifestou. Mas a gente conta a história, realmente, tu tá falando sério. E eu acho que por isso que hoje a evolução das escolas de samba...
no intuito de mostrar a letra, de mostrar... Eu acho que todas as escolas estão fazendo isso. Eu até mudei meio que o foco do assunto, mas mantendo o mesmo tema. Saiu a letra do samba. Por exemplo, a Viradouro Ensaiou ontem, a gente leu o samba todo. A direção de harmonia leu. O entendimento tem e explicou por que isso, o que significa essa palavra, o que é isso aqui. Tem que pra não ter um Tijuca 2007 lá, 8, que falava amuleto olho azul e a mulher metia a mulher do olho azul. Entendeu? Pra não ter um bumbum bati pro cum e a pessoa bater na bunda, sabe? Pô, aquilo ali é o toque do surdo, né? O corte do surdo de terceira, o balanço. E então acho que as escolas hoje têm que entender. Isso aí pesa também, nota, né? O componente cantando o samba errado. Para isso que, ainda mais agora com sambas muito difíceis, com palavras difíceis, com enredos afros, que a gente precisa ter. Eu vou repetir, uma vez um garoto falou assim: não gosto que tenha palavras em urubá, ou... Cara, se não tem, não tá contando a história. É uma religião totalmente falada e contada, e tem que ter as palavras usadas. Então, tipo, o samba da Imperatriz é necessário ser desse jeito e ponto. Então eu acho que tem que ter. Vamos falar, vamos explicar, vamos mostrar que a academia do samba é aqui, ó, é academia, não é academia de... É acadêmicos do Salgueiro, e eu acho que as escolas estão melhorando muito. Você consegue enxergar esse ponto que as escolas estão preocupadas nessa situação de entendimento de samba, entendimento de enredo, porque antes, cara, não tinha, né? Muito. Isso é muito bonito, assim, de ver essas palestras para as escolas, né? A Portela, quando fez o Defeito de Cor, botou na biblioteca da quadra vários exemplares para que as pessoas pudessem ler, ter acesso ao livro, né? Na Flip Portela tinha o livro. Esse livro é caríssimo. Caríssimo não, mas ele tem 1000 páginas, então ele é caro. A minha namorada leu ele todo e acabou de ler em pranto, chorando. O que aconteceu? Não, esse livro é muito forte, cara. Eles botaram com um preço, assim, com desconto de 70%, entendeu? Então tinha... E assim, essas palestras com... A Tijuca tava fazendo com o Simas, falando de Logonedé. Entendeu? Fez uma palestra cara, aberta. Isso é fundamental. E assim, essa compreensão, isso é muito bonito de ver, né? Talvez de 10 anos para cá, das escolas cada vez mais falando das suas questões, de questões que são importantes para a sua história, para a sua natureza, para a sua comunidade. A identidade dela. Para a sua identidade, para os seus... entendendo o que elas são, né? Porque se a gente pega lá atrás, né, no começo da história das escolas de samba, anos 30, 40, 50, as escolas contavam, né, a historiografia oficial, né? Então falavam lá de Tamandaré, de Duque de Caxias. Isso, era muito... Aquilo era uma forma delas sobreviverem. Porque assim, imagina, anos 30, esse pós-abolição que a gente falou no começo, uma manifestação negra tocando samba com a negritude inteira, pobre, vindo das já favelas, né? Vindo das comunidades, das franjas ali, do Estácio, da Mangueira, lá de Oswaldo Cruz, indo para o centro da cidade. Isso é muito importante dizer. As escolas de samba nunca deixaram de ir para o centro da cidade. As escolas podiam ter desfilado, vamos fazer aqui em Oswaldo Cruz, porque aqui só tá a gente, né? A gente não tá nos olhos do... Vamos fazer aqui mais distante? Não, cara. As escolas estavam na Praça 11. Nosso território é isso. Estavam na Rio Branco, estavam na Candelária. As escolas estão no centro da cidade, onde estão os olhos da cidade inteira. E nunca saíram, e nunca sairão de lá. Estarão no centro da cidade. Para elas estarem ali, serem aceitas, elas tinham que negociar alguma coisa. Sim. Cara. Nos anos 30, você está fazendo batucada, você tem baianas representando mães de santo, você está trazendo na época, sei lá, 200 pessoas, 100 pessoas cada escola, né? Eram quase alas, né? Era muito pouca gente. Basicamente negros e negras no centro da cidade. Cara, mas eu vou contar aqui a história da independência do Brasil. Eu vou contar aqui a história de Duque de Caxias. Sim. Eu tô falando sobre a historiografia oficial. Era uma forma de você ser menos radical, agressivo aos olhos de quem mandava, aos olhos da elite. Tanto que, em 35, já no 4º desfile de escola de samba, o prefeito da época, o Pedro Ernesto, já dá subvenção para as escolas de samba. Então, no 4º ano, elas já entram para o calendário oficial. Foi a partir dessas negociações. Nos anos 60, elas já eram a maior manifestação do Carnaval do Rio. Já não tinha rancho, grande sociedade, isso tudo já não importava. Mas as escolas de samba eram o que a gente tinha de mais importante. Já eram mais aceitas dentro de uma classe média e de uma intelectualidade. Então, você pode começar a ir trazendo temas que
em outro momento. Imagina se nos anos 30 as escolas vão falar de Quilombo dos Palmares, como o Salgueiro fez em 60. Cara, porrada, né? Porrada. Então teve um processo para chegar até ali. E a gente vê de 10 anos para cá esse processo acontecendo de uma forma muito bonita e muito consistente nas escolas. E esse é um fenômeno que não é só do carnaval. Se você olha para o cinema, para o teatro, para todas as outras artes, nos últimos 10 anos, são artes mais políticas. Vai ver todos os prêmios de teatro, vai ver o Oscar, vai ver todas as premiações de artes plásticas. O que você está hoje valorizando, e não só em premiações, mas em termos de público, de repercussão, são artes mais políticas. São os nossos tempos. E que bom que as escolas de samba estão dialogando com o seu tempo. As escolas de samba estão entendendo que hoje esse é o tipo de arte, de manifestação cultural que se faz. E aí elas estão se voltando para si e fazendo enredos maravilhosos, cara, assim. Eu tenho só uma percepção de que os enredos, e aí não só esses enredos, mas os enredos de forma geral, e aí falando, levando para os sambas, a complexidade que o julgamento exige hoje de enredos e de sambas faz com que os sambas sejam muito menos compreensíveis para quem é de fora. E aí quem é de fora, não é quem é de fora o cara lá que tá longe. Não, mas quem não foi à palestra. É isso aí. Não basta assim, todo mundo que foi à palestra entender aquilo. O samba tem que comunicar aquela história para todo mundo. Entendi. Então assim, vamos usar todos os vocábulos que são necessários e tal, mas como é que a gente tenta fazer com que essa história fique mais compreensível sem você necessitar tanto de ler a sinopse, ler o não sei o quê, ler o livro, entender, para aí você entender o samba. É difícil ter uma narrativa linear dentro do samba enredo, né? Você tem... Com isso tudo que você falou dos enredos, essa abertura, as sinopses foram também se tornando mais... Muito complexas, né? Elas estão mais profundas, estão mais... É difícil. E aí você bota isso na mão do compositor e nem sempre tem que ter um raciocínio linear, alguma coisa assim, mas é difícil você contar uma história com algum direcionamento, assim, para o entendimento do todo, né? E é verdade. Eu gosto de sambas, assim, contam uma história real e tal, e eu tinha um pensamento até diferente mas depois que você me falou, agora tu falou, eu comecei a entender. Eu acho que eu concordo com você. A gente que, mesmo eu sendo do carnaval, e eu sou de religião de matriz africana, para mim é mais fácil entender qualquer outro tipo mesmo que não seja da minha escola. Mas se o Cleiton não é, o Cleiton talvez não entenda. Então eu te entendi que talvez... Mas, Marquinhos, sabe o que me incomoda mais? Não é os sambas estarem mais complexos e tal, é perceber que isso tem surgido por uma exigência do júri. Não é o compositor que quer fazer um samba mais complicado. Ele faz porque ele precisa citar todos os setores. Senão, ele tem a obrigação de fazer contar a história toda. Cara, o samba da Beija-Flor acabou de ser alterado. Uma frase que é quando o Laíla vai às quintas-feiras. Minha memória tá péssima depois da Covid. A minha também. Também? Acho que generalizado, né? Meu junto com o TDAH, ferra tudo. Então, assim, eles mudaram porque... O momento do enredo que se fala sobre aquilo não é o momento da religiosidade, é o momento da Beija-Flor. Então o júri poderia e tal. Então, assim, a gente está fazendo com que as composições estejam sendo feitas à mercê do que o júri quer e os enredos também. Então, assim, hoje um enredo simples ali, de 2 páginas, cara, o cara vai entender que o enredo de 15 páginas vai ganhar uma nota melhor, porque se aprofundou mais, porque foi mais... Então, eu não sinto que isso é algo que venha da necessidade dos carnavalescos e dos compositores, mas de uma exigência do júri. E aí eu acho que não... Eles mudaram só porque não era o momento de fazer, de entrar aquela... Não, podia estar no setor errado. Isso? Porque é o momento em que fala da ida... toda quinta-feira. Então... Não vai ser mais o sagrado toda quinta-feira. Porque o sagrado... É na segunda parte do samba. Porque o enredo fala do Laíla sambista e do sagrado. Canonizado. E o momento dele na quadra é o Laíla sambista. Entendi. Não é o Laíla sagrado. Só deixou marcado toda quinta-feira. Pronto, resolveu. Não, então, mas é por aí que eles vão. Mas assim, essa não é uma necessidade do compositor, entendeu? É uma achando que o júri pode tirar ponto. Entendi. A parte do santo Laíla, ele tá na segunda parte do samba, né? Então, eu acho que essas são coisas que não estão surgindo dos sambistas. Não, mas é chato que não é o sambista que quer fazer, o compositor que quer fazer um samba enredo longo e complexo pela sua necessidade criativa. É porque ele fala, cara, o júri vai
me punir aqui, vai me punir aqui, vai me punir aqui, vai me punir aqui. Entendi. Então aí ele quer explicar tudo, ele quer esmiuçar tudo. O carnavalesco vai fazer uma sinopse de 30 páginas, com aprofundamento, com um monte de nota de pé de página e com a explicação de todas. Porque, a meu ver, o júri vai valorizar mais esse tipo de enredo. É uma pena que... Aí é uma percepção, não sei se vocês concordam. Não, eu te entendo, eu só acho uma pena que em alguns casos pode matar o duplo sentido, né? É sério, porque às vezes, sabe, nesse mesmo caso do sagrado... Que pra mim não soa como nada religioso dele, deixou sagrado que ele transformou aquele dia num dia... E entender o solo de Nilópolis como solo sagrado é lindo, é muito poético, né? Cara, muito poético. Tem a parte lúdica do negócio. Não, porque, cara, o duplo sentido no samba enredo é fundamental para você contar mais coisas da história numa frase só. Sabe, numa frase só você consegue... E, de repente, essa coisa do sagrado... Às vezes o sagrado que o compositor quis dizer também é o sagrado que aquilo é um compromisso, aquilo é uma rotina. A rotina da segunda-feira... Eu entendi desse jeito. Mas aí confundiu com... Pro sambista aquilo é sagrado. Eu entendi desse jeito. O samba é sagrado. Exato. É como se eu, lá no Santa Marta, eu sou diretor musical. Aí eu pego o samba, e o enredo desse ano é a G1. A G1... Né, todo mundo vai comer. Aí o refrão, que é maravilhoso, assim, hoje o couro vai comer. É um duplo sentido. Que é porque na religião, quando eles fazem a cerimônia, eles dão de comer pro couro também. O couro também come. Tá? Só que ele tá querendo dizer que hoje o couro vai comer aquela gíria nossa de, o bicho vai pegar. Né? E aí eu falo, não, mas agora não pode falar que o couro vai comer, porque a gente só fala que o couro vai comer lá na... Sabe, tu mata, tu quebra um jeito de eu brincar com enredo e com samba. E os compositores são geniais, né, cara? Eles têm sacadas assim, é uma arte, né? Uma genialidade, é um dom, que né? É um dom, cara. É impressionante. Eu tô falando de mudar, a Viradouro mudou uma parte do samba lá, que falava capangueiro da Jurema, não mexe comigo não. No refrão do meio, mudou pra trago a força da Jurema. Aí o duplo sentido do trazer... e do trago do cachimbo. Legal. Aí, viu? Legal. Mudou tem que ter, tem que ter. Capangueiro é uma palavra mais difícil, fora do... Mas o trago a força da Jurema virou, tipo, você pode entender da forma que você quiser, entendeu? De trazer e de tragar. Muito maneiro. Tem que ter, cara. Nossa... E é isso, tu escreve sinopse também? Já escreveu? Não. Eu ia perguntar isso. Não. Cara, eu não posso, né? Eu não posso. Sei lá, daqui a algum tempo um carnavalesco, talvez, não? Não, hoje em dia é enredista, né? Entrou agora. Mas, cara, no estandarte, comentando, não dá, né? Não tem nem como, né? Tem que estar... Tem que estar no... Tem que estar, assim, eu pelo menos não me vejo fazendo essas funções e tendo funções em alguma escola, né? Assim, eu acho que tem que ter um afastamento, assim. Não escreve enredo, mas escreve livros e lançou um livro aí. Sim. Essa semana, foi quando? Terça-feira. Terça-feira. Cara, lancei o livro com o Ney Lopes, o que é uma... Simplesmente Ney Lopes. Uma alegria, né, cara? Eu tava lá ontem, assim... Ontem não, né? Terça-feira, né? Ontem, quando estamos gravando. Não, eles sabem. A gente grava toda... A galera sabe o dia da nossa gravação, eles estão ligados. Eu tava ali do lado do Ney Lopes, olhando assim, eu falei, caraca, que loucura, cara. Porque o cara é o mestre, né? Assim, eu até falei ontem isso. Nós que gostamos de samba, que somos sambistas e tal... A gente tem dois tipos de ídolos, né? A gente tem os sambistas, então, os caras que fazem samba. O Martinho, a Beth Carvalho, o Neguinho da Beija-Flor. A gente tem esses caras que compõem, que cantam, né? Aqui são a nossa trilha sonora. E a gente tem os nossos ídolos que explicam pra gente isso, né? Explicam o samba pra gente. Então, o Sérgio Cabral, o pai, o Haroldo Costa. Essas pessoas que, formaram o nosso conhecimento sobre... Cara, o Ney é os dois. Porque o Ney tem todas as músicas fodas que você imagina, né? Um compositor incrível, um cantor incrível. E o cara tem 50 livros publicados, assim. Então, o Ney é ídolo duplo, né? Assim, então... Ele te serve das duas formas. Assim, foi muito emocionante, assim. Fiquei muito feliz. Foi uma noite incrível. Tava lotada o UERJ. Foi linda, assim. Aliás, foi no mesmo dia a festa de 40 anos da Liga. Eu reclamei lá na Liga. Eu falei, cara, vocês me tiraram 600 convidados possíveis que poderiam ir ao meu lançamento. Brincadeira. Deu azar de cair no mesmo dia. Mas foi lindo. Tava lotado. As Baianas de Salgueiro foram. A gente fez roda de samba, cantando samba de Salgueiro. Sala e porta-bandeira. A gente foi expulso do teatro porque não acabava, tinha muita gente pra dar autógrafo e tinha horário de fechar o teatro. Mas foi muito bonito, cara. O Ney é um cara muito generoso e um gênio, assim, e muito apaixonado pelo Salgueiro.
Ele falou uma frase ontem linda, que todo mundo na hora ficou assim muito arrepiado. Ele começou a contar a história dele com o Salgueiro, ele chega nos anos 60, depois ele compositor, disputa sambas e tal, mas falou que nunca tinha sido tão feliz, tão realizado no Salgueiro quanto quando ele vai pra velha guarda. Ele falou, cara, quando eu fui pra velha guarda, eu me realizei porque é um tipo de relação diferente com a escola. Não é aquela coisa de disputar samba enredo, aquela coisa que tem, né, alegrias e tristezas que tem. Na velha guarda, você tá mais relaxado, você tá a serviço da escola. E aí ele falou uma frase linda, ele falou assim, porque eu não sou salgueiro, eu pertenço ao Salgueiro. Nossa. Aí legal. Todo mundo, isso é lindo, né? Assim, não é porque eu sou de uma escola sambista, que é de uma escola. Eu não sou dessa escola, cara, eu pertenço a essa escola. Essa escola é minha, né, é minha casa, é minha... Então foi muito bonito, assim, foi muito emocionante e um livro, né, que traz a emoção dele de estar escrevendo sobre a escola dele, né? Ele já lançou 50 livros e nunca tinha escrito sobre o Salgueiro. Então, foi muito legal fazer essa troca, né, com ele, porque ele brinca que ele conhecia muito o Salgueiro do passado e que eu conhecia o Salgueiro do presente, que ele deixou de frequentar tanto, né? Então, eu escrevi mais sobre o Salgueiro do presente e ele escreveu mais sobre o Salgueiro do passado. Qual o título do livro? Salgueiro Quilombo Moderno. Batuqueiro legal. Mandingueiro Diferente. É o subtítulo. Foi lançado lá pela UERJ, pela editora da UERJ, o Acervo Universitário do Samba, que tem outros livros, tem livros sobre Zé Catimba, Luiz Machado, Noca da Portela, Rosa Magalhães, o livro sobre a Vila Isabel, tem várias edições e a gente teve essa alegria, assim, foi muito legal. Bacana. Muito bacana. Tu me deu, deixa eu vou entrar num outro assunto que não está relacionado diretamente ao carnaval, mas as coisas do Rio. Essa festa da Liga de 40 anos aconteceu no Roxy, sim, né? Nessa reabertura do Roxy Dinner Show. Na minha época era cinema ainda. Cine Roxy, antigo Cine Roxy. Agora você assinou o roteiro, né, dessa mega super produção. Sensacional. Que eu tenho a felicidade de estar lá também. Pô, nossa estrela aqui, a estrela do nosso elenco. De você falar, no dia que a gente foi no evento teste, eu vi na abertura, no mini spoilerzinho, eu achei que o Cleiton era o garçom. Aí falei com a Thaís assim, e o garçom já tá aqui, vamos pedir alguma coisa? Aí ela olhou e falou, não, o Cleiton. Eu falei, o Cleiton tá trabalhando de garçom. Ele enganou a gente, pô. Mas não fala mais nada, eu sou garçom na meu lado. Agora, se eu fosse vocês, eu iria assistir o garçom. Tem que conferir esse garçom, Cleiton. Tem que conferir. Mas fala um pouquinho, porque eu tô pensando muito, muito, muito em eu queria fazer um episódio aqui especial com artistas que estão no Roxy, que são do carnaval, porque a gente discute muito aqui a questão do artista do carnaval, que não é considerado artista, que não tem possibilidade de trabalhar em nenhum outro lugar a não ser no próprio carnaval, que as pessoas têm um entendimento ainda arcaico, antigo. E preconceituoso. E o Roxy, para mim, para quem não sabe, o Roxy, os artistas estão contratados, CLT, carteira tem todos assinada. Os benefícios, tá? Então, é muita gente que vem do carnaval. Só no palco 50, né? 50 artistas fora o entorno inteiro. Isso. Então, a produção foi totalmente pensada, muita gente do carnaval veio. Como é que é isso? Fala um pouquinho disso, você pegar o roteiro, né? O show fala do Brasil todo, tá, gente? Já. Aqueles que buscam, isso aí é a plataforma, nada a ver, não é por aí. Tá, tem alguma coisinha, lógico, tem que ter, a gente tá falando de Brasil, de Rio de Janeiro, carnaval, vai ter um momento que vai parecer, mas fala um pouquinho como é que foi isso. Cara, primeiro falar dessa alegria que você tá falando, né, de ter muita gente do carnaval. Assim, eu acho que talvez 60%, 70% do elenco seja bailarino, passista, gente que faz comissão de frente, ritmista, canta, assim, muita gente do carnaval e estando lá num show gigante, né? Assim, muitos deles tendo uma primeira oportunidade num show desse tamanho, assim, o que é lindo, né, cara? E, cara, é muita gente talentosa, assim, eu fico olhando e um com talento pra dançar funk genialmente, o outro pra tocar, e o outro cantando, e a outra subindo no negócio e... assim, são tantos talentos, né? Assim, são 50 pessoas em cena com talentos geniais e muita, muita gente legal. Eu acho que a gente escolheu um elenco fantástico e Cleitinho dá um show. Cleitinho da Marquinho viu, Cleitinho dá um show. Dá um show. Cleitinho, garçom Cleitinho. Vejam o garçom Cleitinho lá, que vocês vão se surpreender. Vocês vão se surpreender.
eu entrei nesse projeto há 2 anos atrás, então, assim, tava muito ansioso pra estreia, foi meio carnaval da pandemia, sabe? Você fala, cara, não acontece nunca, não é possível. Quando que isso vai acontecer? E quando acontece, dá uma... a direção geral, quem tá comandando isso é o Abel Gomes. O Abel é o cara dos espetáculos do Brasil. Sim. Fez abertura e encerramento das Olimpíadas, faz todos os Réveillons do Rio de Janeiro, Copacabana há décadas, faz, assim, muita coisa espetacular. Faz Fórmula 1, faz Projeto Aquários, faz tudo que você possa imaginar. E eu tenho tido a alegria de, nos últimos anos, trabalhar com ele. Ele me convida há 2 anos para escrever esse espetáculo, que tem uma equipe genial, assim. Fantástico. E aí, falando da galera do carnaval, né, cara, a direção e as coreografias são da Priscila Mota e do Rodrigo Negri, da Comissão de Frente da Viradouro. Só dele. Gênios, cara, Casal que fizeram... Segredo, tá? Pra quem não Casal Segredo, Casal Serpente agora, Casal Serpente. Casal Serpente. Verdade. Casal Serpente. Cara, que fizeram um trabalho, assim, eles são o máximo, cara. Eles têm um trabalho perfeito, assim. Direção musical do Pretinho da Serrinha, que é esse outro gênio que, pô, tá em tudo que tá hypado hoje, tem o dedo do Pretinho. Figurinos do Bora e do Haddad, Carnavalesco da Grande Rio, que fizeram um puta trabalho. Laísa Bastos, Tenara Gabriela, uma galera que tá no carnaval. Laísa que tava na comissão de frente da Viradouro. Bastos, gente, é simplesmente a feiticeira da comissão de frente da Viradouro, aquela que joga assim, vi lá o Alafiore. É isso. Só ela. Faz nossa produção de elenco. Ela também é nossa fã aqui do Samba Pot. Eu que sou fã dela. É incrível. Aliás, quando a gente fizesse com o pessoal do Rock, ela tem que vir também. Eu concordo. Cara, a Laísa é espetacular. Então tem uma equipe, assim, espetacular por trás. E a encomenda lá que a gente recebeu foi fazer esse espetáculo que mostrasse a cultura brasileira. Então, como que você mostra em 1h30 o que é a cultura brasileira? Tanto pra gente que não conhece, então pra alguém que venha de fora e tal, quanto pro brasileiro que, cara... A gente conhece a cultura da nossa região, do nosso quintal aqui, então, mas a cultura de todas as regiões, né, dessa vastidão que é o Brasil, ninguém conhece, né? Então, acho que para os brasileiros, inclusive, vai ser uma surpresa e vai ser uma experiência de conhecer, né, um pouquinho de cada parte e depois querer se aprofundar um pouco. E aí a gente faz esse espetáculo que sobe e desce elevador, tem um telão de... bati aqui. Tem um telão de 200 metros quadrados, 26 metros de largura, que também avança, abre o telão, desce o telão, o elevador que sai do palco. Absurdo. 350 figurinos, são 62 músicas. Eu optei por fazer um roteiro, como era um espetáculo para falar da cultura brasileira e pra gente de muitas partes do mundo e do Brasil, eu optei por fazer um espetáculo sem texto. Então eu não tenho diálogo, eu não tenho um personagem falando, eu não tenho fala, eu tenho música. Então a ideia foi contar toda essa variedade, toda essa nossa multiplicidade e tal, através das músicas. Então são 62 músicas de todos os estilos, então tem samba, né? Mas samba da roda de samba e samba de carnaval. Tem funk, tem São Paulo com o seu rock, com Rita Lee. Tem Parintins, com Garantido e Caprichoso, que estão lá no palco. Tem forró, tem frevo, tem axé da Bahia, tem... Música gaúcha, Chula. Um número lindo de Chula. Tem Amazônia, a gente faz uma coisa com a Amazônia com uma sinfonia de Vila Lobos. Então, assim, é um panorama muito legal, assim. Eu fiquei... tem Bossa Nova, né? Hoje, boa parte das pessoas vem no Rio de Janeiro quer ouvir Bossa Nova, não tem onde ouvir, então a gente tem um set bem legal de Bossa Nova, se mesclando com samba, né? Mostrando que a Bossa Nova, a origem da Bossa Nova é o João Gilberto, gênio, tentando fazer no violão a batida do tamborim. Então, a batida da Bossa Nova, que é essa batida que o mundo inteiro se encantou, é uma tentativa de reproduzir com as cordas a batida do tamborim. Então, tudo vem do samba, né? Então, a gente mostra isso em cena, o cara tentando reproduzir o Gui, né? Tentando o tamborim do Alan, tentando reproduzir o tamborim no violão. Então, é um pouco isso. Através das músicas, a gente vai... Então, a gente não precisa falar essa história do tamborim virando a batida da bossa nova. A gente mostra. Então, o Alan tocando tamborim, o Gui vai lá no violão, reproduz aquela batida e vai pro Chega de Saudade. Então, cara, eu tô muito feliz, assim, eu tô muito, muito contente com o resultado e... Legal. E tomara que a galera vá lá assistir. Eu também tô muito feliz, porque também, particularmente, pessoalmente, é uma volta para casa, que eu fui criado em Copacabana, naquela região da Bolívar ali. Então, nunca imaginei na minha vida de todas as voltas que eu dei, né? Morar fora e voltar, essa altura da vida. Dá voltas, né? Tô fazendo
Tô fazendo percussão, tô fazendo música no palco do Roxy, do Cinema Roxy, né? Que eu cheguei a frequentar quando ele ainda era aquele imponente cinema de 2 andares, dos poucos aqui do Rio, né? Não lembro, eu era criança. 1000 lugares, cara. 1000 lugares. Já foi o maior cinema do Brasil. Eu não era nem nascido, Cleito. Você tá falando coisa. E o melhor de tudo é que os nossos percussionistas não fazem apenas percussão, fazem coreografia, dão sua dançadinha. Tem, meu amigo. Tem uma interpretação corporal. Interpreta. Não vi. Tão de bobeira, não. Bom, mas vai ver, né? Recomendamos. Não, gente, é fantástico. Eu tive uma experiência que eu até brinquei e falei, eu nunca fui na Broadway. Mas se eu tivesse ido, eu acho que seria isso. Porque foi uma sensação absurda. Eu falei contigo no dia, eu falei com a Priscila, vocês estão de parabéns e a gente precisa disso no Rio de Janeiro e as pessoas precisam entender que o sambista é artista. E ali não é sambista, são artistas. Isso são as pessoas tendo valor de artista. Sei que, que a galera que tem que tiver a oportunidade de ir lá, vocês vão ver. As mesmas pessoas que fazem o desfile que a gente falou, a Cobra, todo mundo tá lá fazendo. É a nossa galera que tá fazendo um espetáculo absurdo. É ele. Nosso amigo Vitinho, também, que é do Batuque Digital, o irmão Douglas dele, Botelho, fazem parte também da parte musical. Cara, se for nomear, tem uma galera aqui. Vocês estão de parabéns. Mas só pra gente voltar pro nosso universo agora do Carnaval de Samba, durante a festa a Nath, que é a assessora do Gabriel, encontrei com ela nos bastidores, eu falei assim, foi ideia de vocês, trouxeram pra cá, né? Vocês são foda. E é legal isso também, vamos voltar agora pro nosso mundo aqui, assim. É legal, como é que tu vê essa sob nova administração, a Liga, e como um todo o Carnaval, né? Porque tudo que acontece na Liesa, de qualquer forma, vai refletir, vai surtir efeito também nas ligas, vai reverberar nas outras ligas. Claro. Como é que é isso? Tá otimista pra... Cara, eu tô, porque assim, a gente tem no Carnaval uma coisa que é no samba de forma geral, né? Pra gente, o maior valor é sempre a tradição. A gente aprendeu isso, né? Que a tradição é o grande valor do samba. Então, pro samba e pro Carnaval é sempre muito difícil mudar. É sempre muito difícil. E, por outro lado, isso, na verdade, é uma característica também de defesa, né? Sim. Porque sempre querem se meter tanto e colocar outros olhares que não são os olhares do povo do samba dentro, que também isso é uma forma de falar, peraí, a gente estava comentando a porta-bandeira, a comissão de frente, enfim. Então, a tradição é um valor pra gente importante. Então, isso faz com que, às vezes, a gente fique imobilizado, né? A gente tem a dificuldade em avançar em coisas que são, às vezes, simples de se fazer E eu vejo nessa diretoria uma vontade de avançar em muitos aspectos, né? Então, por exemplo, cara, essa ideia de antecipar o lançamento dos sambas enredo, que era sempre em dezembro, agora a ideia deles é lançar em novembro, né? Cara, isso é tão simples de se fazer. Porque você ganha mais tempo de execução dos sambas. Você ganha mais... Então, você antecipa um pouco as finais. Algumas até foram agora no finalzinho. Mas você começou lá bem antes a ter as finais de samba. Você já começou a gravar o disco antes. Antes você gravava na segunda quinzena de outubro, todo mundo. E você vai lançar antes. Ideia simples, que não atrapalha ninguém. E você consegue ter uma divulgação maior dos sambas. O desfile em 3 dias... que também é uma ideia que, né, já poderia ter surgido e tal, que gerou muita discussão, né, muito debate. Eu brinco, eu falei, cara, por mim tinha desfile todo dia. Tipo, o dia ruim no Carnaval é quando eu fico em casa, quinta-feira de cinzas. O que eu faço? Não tem nada. Por mim tinha desfile, entendeu? Eu acho ótimo. Por mim, assim, o mundo ideal era um desfile em 3 dias com 5 escolas. Perfeito. Pra mim, 4 escolas é pouco. Eu tô um pouco revoltado de voltar pra casa 4 da manhã. É isso aí. Falei, pô, 4 da manhã eu vou dormir? E o desfilante que desfila em uma, ele sai na metade da primeira, se ele for sair também, pra concentrar na dele e perde. Então ele vai perder. Ele não vai assistir. Ele não vai comprar um dia pra assistir. Perde um dia. Ele perde o dia todo. O dia todo. Então, assim, por mim, 5 escolas seria o mundo ideal. Mas, cara, eu acho a ideia, como conceito, genial, cara. Vamos ocupar aquilo, vamos botar a escola de samba pra desfilar mais tempo, né? Mais dias. Eu acho legal. Então, tem algumas coisas. E outras coisas que aí é aquilo. Outras coisas que a gente não concordar, pô, levanta a mão. Vamos levantar a mão. Fala, cara, pô, isso aqui talvez não, isso aqui... Mas, assim, eu acho que tem uma vontade, uma ânsia e um desejo e uma... decisão de se caminhar, entendeu? Vamos olhar pra fora, vamos ver coisas que funcionam,
mas entendendo que o nosso espetáculo é muito específico, né? Então, por exemplo, se você fazem muita comparação do desfile com o Rock in Rio, né? Cara, a gente tem que entender uma coisa. O Rock in Rio chega e contrata uma banda pra tocar. Então, o Rock in Rio vai e contrata lá o Coldplay. Paga o Coldplay. O Carnaval não paga os 3 mil componentes da Portela. O Carnaval não paga o ritmista para fazer o show. Então, é um espetáculo com uma especificidade muito grande. Então, o que eu, como Carnaval, tenho que fazer? Eu não posso só pagar aqui. Eu tenho que fazer com que essas 3 mil vezes 12, ou seja, essas 36 mil pessoas, sejam apaixonadas por essa porra, a ponto de quererem estar lá tocando de graça. Então, eu tenho que manter essa paixão viva, cara. Ninguém é apaixonado pelo Rock in Rio. Você quer ir ao Rock in Rio, porque é hypado, porque você gosta da banda. Ninguém é apaixonado pelo... Gosta de festival, gosta de ouvir a música. Meus amigos vão, vai ser legal e tal. No dia seguinte, o Carnaval, nós vamos o ano inteiro, né? Nós consumimos, nós estamos no Carnaval o ano inteiro. No Rock in Rio não, você vai lá no Rock in Rio. O desfile é o final do percurso, né? É a última fase. O que leva uma senhora de 70 anos a sair de casa e desfilar com uma fantasia de 20 quilos. 30 quilos. Tomando chicotada de diretor de harmonia, entendeu? Tendo que voar no final porque tá correndo, cantar um samba que hoje tá mais rápido. Cara, não se consegue mais cantar, as pessoas mais idosas não conseguem cantar nessa velocidade. E rodar. E rodar na hora certinha do refrão. O que leva essa senhora a fazer isso? Aliás, ontem, terça-feira, no meu lançamento, tinha as baianas de Salgueiro, cara, foi tão lindo, fiquei tão emocionado com elas vestidinhas, com a roupa de ensaio, foi muito bonito. O que leva essas senhoras a fazer isso? A paixão, cara. Então, assim, à medida em que eu só enxergo isso como negócio, eu tô matando o meu negócio. Porque o meu negócio, Carnaval, não sustenta só como negócio. Ele só se sustenta como negócio se ele tiver a paixão. Então, cada vez que eu não tenho na arquibancada o sambista, eu tô matando essa paixão. Verdade. Entendeu? Cada vez que eu tiro... Porque o que gera a paixão? O cara ir e ver o filho dele desfilando, e ver a vizinha desfilando, e pô, eu tô aqui hoje assistindo, mas eu vou desfilar amanhã e eu quero que a minha escola seja melhor que essa, ou pô, eu me apaixonei por essa. É você estar nesse ecossistema. Se eu tiro o cara desse ecossistema, eu tô minando a paixão. Então, é difícil pra cacete. Eu tô falando aqui como se fosse uma coisa simples, mas não. Como é que você... como é que você equilibra o negócio que tem que dar dinheiro, porque no final das contas o dinheiro vai pagar melhor a galera do Carnaval e tem que girar essa economia mesmo, mas o dinheiro não pode deixar de lado essa paixão. Então, essa paixão só se alimenta quando eu tenho esse cara lá assistindo, quando eu faço com que esse cara vá à quadra. Hoje, por exemplo, uma grande preocupação minha é que os componentes só vão à quadra porque são obrigados, porque tem que ir no ensaio da comunidade, porque senão perde a fantasia. E pra mim, o ideal é que o cara vá pra quase se divertir. No nosso mundo ideal, né? Porra, eu vou pra Viradouro sábado, né? Antigamente era sábado, porque é o melhor programa de Niterói. Entendeu? Eu vou pra Portela sexta porque é o que é bacana aqui na Zona Norte. Eu quero, paquerar, eu quero tomar cerveja com meus amigos. E não porque, eu sou obrigado, senão eu... Então, essas coisas são coisas que me preocupam porque jogam contra a paixão. E se a gente não tiver a paixão, cara, o negócio não sobrevive. Então, a gente tem que ir caminhando lado a lado e atento sempre a esses dois lados. Não, eu também concordo com o que você falou, assim, é uma preocupação de manter, acho até que acertaram muito, a gente viu a questão da venda, o valor dos ingressos e a venda. Foi assertivo demais. Então acho que quem antigamente tinha dinheiro só para ir num dos dias, né? Ou seja, ver 6 escolas, de repente agora consegue comprar 2 dias. Vai ver 8. Vai ver 8. Pô, 2 ensaios técnicos. Não sei o que vocês de baterias acharam, mas eu que tô só assistindo, achei uma maravilha. Então, a gente voltou um tempo. Antigamente eram de 2 a 3. Cara, já teve época de 3, né? Então eu achei uma maravilha. Eu também tô bem otimista, assim, né? Eu lembro quando o Gabriel teve aqui, ele falou uma coisa muito legal, assim, que marcou muito, que ele falou assim, porque teve muita polêmica, antes dele ser presidente, assim, das ideias que ele já lançava. Ele ainda era diretor de marketing. Ele já lançava muitas ideias, assim, ele falava, cara, eu sei que nem tudo que eu falo, que eu proponho, vai ser feito, vai ser executado, mas só o fato de eu provoca o pensamento. Exatamente. E o pensamento é essencial, né? Você provocar esse questionamento, tá bom isso mesmo?
Gente, tá todo mundo... Questionar, né, cara? Questionar. E questionar e aí ouvir. Isso. Questionar, ouvir e falar, pô, não, ó, ninguém gostou disso aqui. Não, o cara falou aqui faz sentido, então não vou... entendeu? Isso. O debate então, é essencial. Acho que é muito legal, tá muito por aí, assim, a coisa. Eu tô de fato, assim... Motivado, é aquele carnaval novo, né? Vamos ter um carnaval novo. Tipo assim, é novidade. É novidade, então... A gente já teve ano passado não, no último carnaval, né? Uma dessas novidades que foi o show do Desfile das Campeãs. Sim. Que eu tive o prazer também de fazer, de escrever, né? De roteirizar, né? Cara, era uma puta novidade, né? No início teve aquela grita, né? Meu Deus, vai ter um show da Anitta, é um absurdo, vai ter um show da Anitta, no desfile, não sei o quê. É como você tenta fazer algum tipo de espetáculo que converse com um tipo de público, mas que não deixe de conversar com o público do carnaval. Sim. Então, o que a gente fez? Cara, é a Anitta, mas, porra, a Anitta é trazida pelo tio dela, que é da velha guarda do Império Serrano. Então, o tio da Anitta, o Capoeira, a Luiz Capoeira, é da velha guarda do Império Serrano, e é ele que apresenta o samba pra ela. Sim. Então, ela chega na avenida, trazida por ele. Ela canta um samba de Dona Ivone Lara, que, porra, eu tenho que pisar nesse chão devagarinho. Entendeu? E aí ela entrega pro Zeca, que entrega pra Alcione, que entrega pro Neguinho, que faz a festa com pessoas de todas as escolas. Eu tava. Então, você tava? Você tava tocando? Na foda. Aliás, teremos samba da Anitta nessa época aí, né? Teremos? Tijuca. Verdade, pô, é verdade. E teremos o show do Desfile das Campeãs ano que vem, já estamos preparando. Eu espero que ele esteja de novo. Aqui a gente sempre tem uma novidadezinha pra você. Eu espero que eu esteja. Mas você... Não custa nada, já acabou, tá certo, já acabou. Não custa nada, eu tô cavando. O Cleiton não vai poder, que ele tem Rox. Tô tudo bem, vetado. Tá tranquilo. Mas isso é difícil a gente dar o passo pra evolução e tentar e ficar com medo de perder a tradição, né? A gente no carnaval é o famoso cobrir a cabeça e descobrir o pé, né? É uma negociação eterna. Tem um negócio de opa... negociando. É isso, é a mesma coisa do botar o fogo na porta-bandeira. Isso é ousado, mas calma aí. Passou do limite. Passou. Volta atrás. É isso aí. Mas eu acho que o Cleito falou um negócio muito legal. Pra mim, eu acho que vai ser isso, cara. A gente tá num caminho super recentemente a gente teve essa... já tem um tempo que está introduzindo a parte da iluminação, mas esse carnaval esse ano foi notório, assim, essa evolução. Mais bem usado. A participação da iluminação no desfile em si, né? Então, acho que tudo é válido. Hoje virou um elemento que, cara, você já não imagina mais ano que vem uma escola. Para uma pessoa, a gente conversou isso antes, uma função. O diretor musical entrou, o enredista entrou, agora tem o técnico de iluminação que vai ter que estar lá nessa mais uma despesa para as escolas. Quem quer ser campeão tem que pensar, não é despesa, é investimento. Mas o evento ganha, né? Na minha visão, assim, acho que o evento... Ganha. E aquilo, como eu falei antes também, da mesma forma que passa carro alegórico bonito, passa carro alegórico feio, vai ter aí iluminação, apaga a luz, né? vai ter iluminação assertiva. Não, vai ter gente que vai acertar na iluminação, vai ter gente que vai errar, faz parte do... Esse carro tá ruim, apaga. Acende, já passou, acende. Cara, o carnaval é isso, velho. Eu dando ideia ruim. Marquinhos. Não, Marquinhos. Só o Marquinhos mesmo. Vamos lá. E a gente já tava conversando sobre o seu carnaval. A tua expectativa pro próximo carnaval? O que você acha que pode rolar? Já tem algum samba favorito? A primeira pergunta é essa. Cara, não. Eu tenho uma característica que eu não... Não falo porque não posso. Não. Eu falo depois. Mas eu tenho muita dificuldade com disputa de samba. Porque você fica pegado e é viúvo de samba. Não, pelo contrário. Eu não quero que isso aconteça comigo. Então, eu não ouço nas disputas. Só depois de gravar. Porque eu tenho muito amigo compositor. Amigo compositor. E já aconteceu vários anos comigo de atrapalhar a minha percepção do samba que venceu lá na frente, porque eu tava viúvo do samba tal. Então eu falei, caraca, eu não posso ficar viúvo, porque a União da Tijuca não tá competindo contra o samba que perdeu na União da Tijuca, ela tá competindo com a Mangueira, com a Portela, com o Salgueiro e tal. Então eu agora que escolheram todos, agora que eu comecei a ouvir. Então eu comecei a ouvir os sambas todos. Mas eu acho que vai ser um carnaval muito diferente, não só pelos 3 dias, mas por conta do julgamento.
por essa coisa de fechar a nota no dia. Eu falo isso. O Kleber também comenta toda a gente, o pessoal esquece. Isso eu acho que vai ser a maior mudança no que vai ser o resultado do carnaval. É uma caixinha de surpresas. A gente não tem ideia do que isso vai causar no julgamento. E digo mais, o primeiro dia nivelado lá em cima. Pô, Mangueira, Imperatriz, Viradouro, e a UPM. Padre Miguel. Que vai vir forte, bem forte. Eu acho que eu tenho esse pensamento. Gente, às vezes eu olho pra cá porque eu tô falando com o Kleber tá aqui perto da gente. Eu acho que vai mudar a logística da parada. Também Antes era, vou esperar passar todo mundo. Fecha no segundo dia e beleza. Esse ano já é diferente, Também mano. acho. Pode já vai mudar pro bem ou pro mal, né? Porque eu acho que a coisa da comparação era muito importante. E aí, mas aí, por outro lado, assim, na prática, a gente via que... não era tão assim. Pois a segunda era privilegiada, o cara de domingo via as coisas na TV e não sei o quê. Tinha um monte de questões. Isso aí. Então, eu acho que é um problema sem solução. Então, assim, eu tô até dando o benefício da dúvida, porque eu inicialmente sou contra fechar todos os dias. Porque eu acho que a necessidade não. O que é importante pro julgamento do carnaval é ser comparativo. Cara, eu tenho que dar nota pra Mangueira se ela for melhor que a Portela, que a Tijuca, que é uma cidade e tal. Eu não posso dar uma nota pra Mangueira... passou, nota X, que nem é na ginástica. Pra mim é comparativo. E esse ano vai deixar de ser. Vai ser igual a ginástica. Então, assim, vai ser. Só que como a gente não conseguia resolver um problema, que era, na verdade era comparativo, mas as escolas de segunda se beneficiavam. Mas domingo o cara via os erros na TV e julgava a partir daquilo, e da segunda não, desbalanceava. Então eu tô dando o benefício da dúvida pra entender se vai funcionar. Mas, cara, eu não entendo o julgamento de carnaval sem ser comparativo. Não entendo. É complicado, Tem muita dificuldade de entender. É que a dificuldade é que, como... É aquilo, por mais que tenha alguns quesitos sendo divididos, né? 5 para isso, tanto para aquilo. Mas você não tem aquela... Não é que nem a ginástica rítmica, que tem o movimento X vale tanto, o movimento Y vale tanto, cara. E não sei o quê. Executou com perfeição, então... Não tem isso no carnaval, não tem. Então, você... É mais... O comparativo que eu entendo é isso aqui. Eu vi esse, sei lá, tô jogando bateria não, sei lá, deixa eu ver uma coisa mais... Alegoria. Isso aqui é 10. Então, já ratifiquei o meu padrão 10 aqui. Essa escola aqui passou com 10. Se passou desse nível aqui assim, então também é 10. Se foi um pouquinho abaixo, né, e aí eu vou... O problema é que tu deu teu 10 ali, aí passamos aqui a mais, aí o que tu faz? Não dá pra dar 11. Pois é. Não dá pra dar 11. E no primeiro dia... Essa é a dificuldade. No primeiro dia, sendo já com 2 escolas, a atual campeã e a campeã antes, né? O sarrafo já provavelmente já vai começar lá. E no dia seguinte não tem como dar 11. O que você me perguntou? Qual é o melhor samba? O que você acha o melhor? O melhor samba. Por quê? Você tá pedindo pra eu comparar. Entendeu? Porque, por exemplo, um samba que ganha... Você tem que ouvir todos pra saber. Entendeu? Um samba que ganha 10 esse ano pode ganhar 9,9 ano que vem. Porque talvez... O mesmo samba. Porque talvez... Porque o samba, esse samba tu atende todos os requisitos, é maravilhoso e tal, esse ano 10. Ano que vem, tem 4 sambas melhor que ele. Aí você dá 4, 10 pros outros e esse ganha 9,9. Que é comparativo. Você pensa a safra, como é que é a safra? Né? A safra esse ano tá ruim. O que vai acontecer com a safra ruim esse ano? Esse ano não, um ano hipotético. Poucos 10. Um samba mediano vai ganhar 10. Vai ganhar 10. Que no outro ano ganharia 9,8. Então depende do ano, porque é comparativo, cara. E isso vale para todos os quesitos. Aquela coisa do... Os casais de mestre sala e porta-bandeira reclamam muito disso, de justificativa, que tinha antigamente, que era assim, faltou um algo mais, né? Eles reclamam muito disso. Faltou um tchan. O que é o faltou um algo mais? É assim, Marquinho dançou, legal, gostei da dança do Marquinho, legal aqui. Cleitinho dançou, caralho, Cleitinho dançou pra caralho, 10. Marquinhos, tu dançou bem, mas, cara, faltou um algo mais. Faltou ser careca. Ele tá falando faltou ser careca, viu? Que é o quê? Cara, carisma, que é presença, explosão, que é explosão. O que seja. Cara, a gente tá com 50 pessoas no nosso elenco do Rox. A gente vê quando o cara entra, que o cara hipnotiza a plateia. E quando o outro entra, faltando algo mais. Às vezes tem dia que vai, né? Ser melhor, tem dia que o cara tá menos, tem dia que o cara vai... Caraca, esse cara aqui arrebenta, esse cara, é 10. O outro, legal, cumpriu tudo aqui, mas, cara, faltou. É menor, é pior do que... É menos do que ele. Então tem que ser comparativo. Você não existe você dar uma nota, pelo menos você vai comparar ali no dia, entendeu? Então essas 4, você tem alguma base de comparação. A campeã do dia.
Meu medo é o voto peso bandeira, né? Assim que aí o cara com medo, já tem que fechar a nota, mas é a fulano de tal, fulano de tal não posso dar 10 porque vai passar outra fulano de tal lá que eu tenho que geralmente eu dou 10, sabe? Talvez esse peso seja maior agora que o cara tem que fechar logo a nota, né? Esse é meu medo. Não vou dar 10 pra essa escola. Mas é como as duas campeãs estão vindo. Estão muito cedo, né? Isso. Pior ainda, né? As primeiras 4. Aí no dia seguinte não tem como dar 11. Exato. Mas exatamente por isso eu falo para meus amigos que eu acho que pra UPM é sensacional. Porque se ela passar e tu não notar a diferença dela para as outras 3, né, amigo... Tá no jogo. Dos outros 2 dias que se cuidem. É verdade. Tá ligado? É verdade. Se a UPM... sarrafo já vai vir aqui, é verdade. Cara, se ela vem no meio dessas 3 e tu fala, cara, não vi diferença. É verdade. Irmão, pra mim o sarrafo já vai lá em cima. E eu tô curiosíssimo pra saber como é que vai ser esse julgamento. Sabe o que eu gostava? Do tal do 10º extra. Porque eu acho que o 10º extra era esse algo a mais. Porra, fulano foi bem. Mas, sei lá, a bateria do Casagrande, essa bateria aqui, critério do arrepio. Essa bateria me arrepiou. 0,1. Eu gostava, até porque, cara, chuva de 10, né? Pra mim é enlouquecedor ver o julgamento de bateria, me metendo na seara de vocês. Pra mim é enlouquecedor ver a quantidade de 10 em bateria. Desculpa. Fala. Que bateria, acho que na questão da comparação é dos mais difíceis. Dificílimo. Porque a bateria, a gente entra muito na característica, né, de cada bateria, de batidas. Como comparar a Mangueira e Mocidade, sabe? É complicado, né? Então, na bateria, é um dos quesitos, é um dos setores que a galera também, assim como tu falou, a gente falou, as baterias evoluíram muito também. Muito. Não, hoje é um show, né, cara? Agora, aí sabe o que eu acho, por outro lado? Aí você não precisa, então, ter um especialista julgando. Porque, teoricamente, se o cara é se eu boto lá um puta especialista, é porque ele consegue fazer essa diferenciação. Sim. Entendeu? Eu acho assim, as baterias estão maravilhosas. Tal, pra mim, que não sou um especialista. Entendi. Pro cara que é o pica das galáxias... Vai ter que achar a diferença. Ele vê, né? Ele não é o pica das galáxias à toa. Então, assim, eu acho até que... E eu entendo, sempre que eu converso com meus amigos de bateria, eles discordam de mim nesse sentido e eu aceito as discordâncias. Porque eles acham, não, é isso mesmo. Eu acho que dar 10 pra todo mundo desvaloriza o trabalho de vocês. Desvaloriza o cara que tá ensaiando desde maio pra fazer um puta trabalho em fevereiro. Porque se a primeira bateria e a 10ª bateria são iguais, você não fez diferença. No título, você não fez diferença. Sim, faz sentido. Entendeu? O presidente vai te remunerar menos. Porque você não é necessário para ser campeão. É fácil tirar 10. Porque se a campeã... É fácil. Agora, pega o coreógrafo da comissão de frente. Que faz diferença pro título. Ele vai ganhar. Agora vai ganhar dinheiro. Tu colocou um jeito que muita gente vai repensar isso aí. Ele vai ganhar dinheiro. Hoje, pra bateria... E, porra, a gente tem, cara, artistas tanto como mestres quanto... fantásticos. Então, você tem que valorizar o cara que é o fantástico over. O fantástico com algo a mais. Tu tem que valorizar esse cara. O 10 é um lugar especial. A gente teve nos últimos anos 12 notas 10 em bateria. Né? A gente tem frequentemente 10 notas 10 em bateria, 9 notas 10 em bateria. É verdade. Assim, aí, por outro lado, por exemplo, lá no estandarte, cara, tem que escolher uma. E aí, como é que faz? Entendeu? Se você pode escolher uma, por que você não pode escolher 4 para tirar 10? 4 para tirar 9? Vai ter choradeira, vai ter... Que nem entre as porta-bandeiras e os mestres-salas que, morrem quando tiram um 9-9. Cara, entendo totalmente a dor, mas assim, pra mecânica da história, o que acontece hoje? O quesito bateria é um quesito desimportante. Pro julgamento final. O que já foi importante. Nossa, falou muito. Bateria era o quesito número 1 de desempate. Era. Não tinha sorteio. Sempre era o quesito número 1. Por quê? Entende-se que a bateria é o principal elemento de uma escola de samba. Então, quem merece ser campeã? A escola que tem a melhor bateria. Por isso que o primeiro critério de desempate era a bateria. E depois samba enredo, depois harmonia. Eram os quesitos de canto, eram os quesitos de chão. A Liga vem musical. Com essa ideia... o surgimento da Liga faz com que o carnaval penda muito pro lado do visual, né? Então, essa é uma regra adiante, né? Bateria, samba, enredo e harmonia eram os 3 principais quesitos. Enredo também. Aí depois vinha alegoria, fantasia e tal. A Liga vem tentando fazer com que esses quesitos ganhem mais
peso. E o fato de você sortear o quesito de desempate é isso. Não, tudo vale a mesma coisa. Comissão de frente é igual a bateria. Mestre sala e porta-bandeira vale tanto. Todo mundo tá no bolo. Já teve época em que bateria, samba enredo e tal valia em dobro. Caraca. Você dava nota 10 para esses e, por exemplo, a mestre sala e porta-bandeira valia 5. Então, o peso no julgamento de bateria, samba enredo era o dobro. O que, para mim, faz todo sentido. Para um desfile de escola de samba. Sim. Você ter um peso maior para determinados quesitos. Quando você iguala todo mundo, você nivela as notas todas. Quando você acaba com o quesito de desempate, bateria, você nivela mais ainda. E, por outro lado, quando você dá 10 para todo mundo, você rebaixa a bateria. Então, hoje, infelizmente, as melhores baterias, as 2 ou 3 melhores baterias por cada ano, não fazem a menor diferença no julgamento final. E para mim isso é triste, cara. Engraçado. Porque tá junto com as outras. Tu abriu meu pensamento, porque eu sempre tive a visão que dá 10 muito fácil, você depreciava a nota. Agora, do jeito que você colocou, você realmente está depreciando o quesito. Ou as pessoas que defendem esse quesito. Porque o legal de você tirar 10, é você tirar 10 quando você faz um puta, esse ano não consegui, mas ano que vem, eu vou lá. Ano que vem eu vou ganhar daqueles outros 11, e vou ganhar o meu 10. Se todo mundo tira, assim, eu entendo totalmente. Dólar. Aí o 10 fica assim, em reais, né, cara? Cara, mas assim, por outro lado, entendo totalmente os profissionais, que precisam do 10. Entendo totalmente. Eu tô falando, obviamente, com um olhar de fora, tentando analisar. Mas é muito totalmente coerente, os mestres. É muito coerente. Faz muito sentido o que você tá falando. Acho que provoca muito pensamento. É aquilo que a gente falou. Provoca muito pensamento. Realmente. Tu pode chegar num nível... Se tu chega num nível de exigência que tu ganhar um 9.9 não é feio, sabe? Não é ruim. Exatamente. Acho que se a pessoa entender isso, cara, ganhou um 9.9, caraca. Não, hoje é feio porque ninguém tira. O 10 o 10 é o... Hoje é feio porque ninguém tira. Então, se ninguém tira, todo mundo tira 10, tira 9.9, aí cai o mundo. O cara cai o mundo. O cara acha, por que tu me deu? Vai reclamar, por que deu? Aí o que o presidente da escola de samba faz? Ele vai investir uma grana pra tirar da outra escola o carnavalesco. Sim. Pra tirar da outra escola o puxador. Agora o mestre de bateria. Não. Mano. Por quê? Porque é outro que é a mesma 10 que ele dá, o outro dá e tá tudo certo. Não faz diferença. Nivelou por baixo. Entendeu? Então, enfim, acho que é o pensamento vai virar corte isso, vai virar corte. E esse argumento de que são todas maravilhosas, são todas iguais não, mas são todas, tá num nível muito bom, eu entendo pra mim que não sou especialista. Mas entendo assim, cara, se você bota lá no júri, o melhor cara de percussão. Pra que você tá botando esse cara? Então me bota pra julgar, que eu vou achar tudo lindo, 10. Se você tá botando o puto especialista, porque é o cara que tem ouvido. Você quer buscar o detalhe, né? Lá no estandarte, você tem o Odilon, o Luiz Felipe de Lima, o Simas tem também muito de bateria. Termina, quando a gente faz a reunião, chega no quesito bateria, os caras falam. Olha, a bateria tal esse ano, foi muito bem, porque apresentou isso. Essa tal não foi, porque em determinado... Os caras diferenciam as baterias. O jurado não consegue também? Pois é. Dá pra fazer, né? Mas é complicado. É complicado, a gente sabe. Lá em São Paulo também é igual, muito 10 pra todo mundo. Em todos os quesitos, né? Aí é em todos os quesitos. Bateria. Samba enredo, cara. Mas em São Paulo, samba enredo é 10. Mas você abriu minha mente numa situação que eu não tinha pensado. Eu não pensava dessa forma. Achava até que, caraca, desvaloriza a nota. Não, desvaloriza a gente. Sim, pô. Porque muitas vezes a gente até passa sabendo que a gente não passou bem, que a gente dá a nossa nota. A gente fala que a gente dá a nossa nota no final. Assim como a gente passou bem no Ganhou 10, que já aconteceu, a gente já não passou, e vem o 10, mas tu sabe a sua nota. Tu dá aquela ufa, legal, mas tu, passou. Mas por isso que esse critério de que todas são maravilhosas, eu não acredito, porque você sabe quando você não passou bem. A gente sabe. A bateria sabe, cara. Sente. Puta, no ensaio técnico foi muito melhor. Hoje a gente... Vocês sabem, como é que o jurado não consegue? Então, esse critério, pra mim, não o jurado cola. Falta acompanhar? Será que ele acompanha de perto um trabalho? Eu acho que criou-se uma cultura de que as baterias são incríveis e você não consegue diferenciar. Acho que falta uma orientação mesmo do julgamento para esse valor. Eu, inclusive, sou a favor de que você limite a quantidade de 10 de julgamento. Caraca. Eu acho. Eu acho um absurdo com 12 escolas você dar mais de 4 notas 10. Isso aí é... Em qualquer quesito, tá? É válido. Em qualquer quesito. Porque senão você não tá julgando, cara. O máximo que você poderia fazer é dar 410, 499, 498. Você fez 3 escadinhas. Mas você precisa fazer uma escadinha. Senão você não tá julgando, né?
Se você dá 6 notas 10, 6 notas 9,9... E isso acontece normalmente em quesitos não visuais. Porque o que acontece nos quesitos visuais? Fantasia, alegoria, comissão de frente. Caiu não sei o quê, menos 1. Não acendeu, não sei o quê. Aí o cara 9,6. Aí o cara 9,7. Você tem muita nota quebrada. Baixa. O que acontece? Esses quesitos valem mais, no fim das contas. Valem mais. Então você favorece as escolas mais ricas. Aí por isso as escolas... Você desbalanceia o julgamento, cara. E aí o dinheiro vai todo em material, vai nas pessoas essas do visual, o artista que faz a coisa assim. E a parte musical. E aí a galera do chão, não faz tanta diferença. Bem analisado, bem analisado. Mano, papo bom. Temos quanto tempo, Marquinhos? Não sei, o Dani vai falar aqui no ouvido aqui quanto tempo a gente tem de programa. Porque a gente, Eita! Mentira, 2 horas. A gente agora vai pra reta final, pergunta de milhões, né? Pelo amor de Deus, tem que liberar o homem, o cara é super ocupado, bicho. A gente tem a pergunta que é a mais difícil do programa, que é: quem você quer ver sentado nessa cadeira? Puta, eu não pensei nisso antes. Que mané, cara, que mané. Quem eu gostaria de ver sentado nessa cadeira? Pra mim, com quem eu mais gosto de conversar no carnaval são os velhos. Então, assim, baiana, velha guarda. Ontem, de novo, falei ontem. Terça-feira, foi no meu lançamento a tia Glorinha. Cara, do Salgueiro, baiana do Salgueiro. Cara, essas mulheres têm histórias, assim, são as histórias que eu mais gosto de ouvir. Imagino. Então, a tia Surica, a tia Glorinha, tia Surica, a tia Nilda da Mocidade. Essas figuras são as figuras que têm a história. São as figuras que falam... A tia Nilda não fala, eu sou Mocidade, ela fala, eu pertenço à Mocidade. Bom. São figuras que pertencem àqueles lugares. Então, eu amo essa galera da velha guarda. Eu acho que são as melhores histórias. Acho que daria boas entrevistas. Tá aí, temos que trazer mesmo, que acho que velha guarda ainda não... A gente não tem, viu? Boa. Ponto negativo, tirar 1/10 da gente. Tiramos aqui, 1/10. Depende, outra figura sensacional que tava no lançamento, Mestre Manuel Dionísio. Putz, pronto. Cara, Mestre Dionísio é um cara que, todo o meu respeito, um cara que ensina, não é mestre à toa, né, cara? Um cara que passa pra gente todo esse conhecimento da dança e história... Perfeito. História nas costas. Isso, né? Anotado. Anotei. Vamos entrar em contato com todas as assessorias, por exemplo. Bom, vou aqui presenteá-lo. Oba! Aqui, ó. Beleza. A Orbit, nossa parceira. Você entrem no Instagram da Orbit, deem uma olhada, tem vários tipos de bonés, times de futebol, escolas de samba, galera da União da Ilha, galera do time do Bangu, Vasco da Gama, enfim. Só entrar lá no Instagram, agradecer o Thiagão, obrigado pela parceria. E em breve estaremos aí colocando no nosso Instagram esse bonezaço aí pra vocês, não é isso? É isso. Cara, Léo, agradecer a oportunidade. Marquinhos, a gente já estava tentando marcar isso aí. Só uma coisa que não rolou. Ele não falou a escola de samba dele, tu viu? A gente não perguntou. Tu perguntou? Eu deixei pra tu perguntar. Não, mas eu deixei pra tu, fiquei com vergonha. Mas pode falar? Posso. Meus amigos, eu sou nascido em Madureira. Então aí eu já dou uma dica. Eu sou da família clássica de Madureira, que é metade Portela, metade Império. Minha mãe é portelense, meu pai é imperiano. E eu tendi pro lado de mamãe, então eu sou portelense. Portelense. A primeira escola que eu frequentei foi a Tradição, que eu era ali perto de Campinho. Então eu tô ali com águia, condor. Tudo voa. E imperiano também, porque meu pai é... É isso. Então deve estar super curioso pro desfile da Portela aqui também, né? Pô, demais, cara. Vai ser bonito. Vai ser legal. Então bom... Sucesso. Pra nós. Tamo junto agora. E aqui é a tua casa também. Eu quero em breve... Esse negócio do Rox eu vou fazer com os artistas do Rox, mas a gente também quer fazer uns papos assim... A gente quer fazer um time aqui pra trazer e conversar com o Gabriel Davi também. Legal. Vou te avisar pra gente... Legal, tamo junto. Tá? Uma mesa quadrada. Pra gente... Porque acho que tem muita coisa boa pra gente falar sobre essa renovação do carnaval aí, legal. Sim. Tá bom? Mas obrigado mais uma vez por atender o chamado aí do Samba Pod. Né, meus queridos?
O Kleber tá aqui com a gente. Aqui o Kleber não quis aparecer, não. O Kleber é fogo. É fogo. Dani Di, muito obrigado aí na Voz do Além. Próxima vez eu vou convidar em inglês, porque agora é só em inglês que ele fala. Alguma mensagem, algum recado? Não, só agradecer vocês. Feliz da vida de estar no projeto contigo. Pô, alegria, tamo junto, que a gente tenha sucesso juntos. Isso aí. Cara, muito bom estar aqui. Eu sou espectador assíduo, tô sempre lá assistindo, vendo, não só os cortes, vendo os programas inteiros. Isso é importante, hein, gente? Cara, o programa de vocês é bom demais, cara. Pra gente que gosta de samba, é um alento, assim, ver a galera aqui falando, é bom demais. Parabéns pelo trabalho de vocês. Contem comigo aí. Obrigado. Só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer a você pelo seu tempo, né? Esse tempo louco aí. Mas muito obrigado, todo sucesso. A gente não deseja sorte pra ninguém, porque sorte é pra quem, né? Sucesso pra quem trabalha. E muito obrigado, cara, por esse papo aí pra mim, incrível. Pô, adoro papo assim. E vocês não deixem de curtir, de seguir a gente. Nossos Instagrams apareceram aqui. Se inscrevam no canal, que é importante. Pra gente continuar trazendo as feras do carnaval. Pelo amor de Deus. E é isso. Um beijo pra todo mundo e samba pode, né? Samba pode. Obrigado. Pode. Valeu. Tamo junto.